Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design. Eu sou Fernando Novaes da Silva, host desse episódio, que traz convidados especialistas nas suas áreas para te educar, te inspirar, te compartilhar conhecimentos, caminhos, possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram, Fernando The Professor, no LinkedIn, Fernando Novaes da Silva e no YouTube, Fernando The Professor também. No YouTube, se inscreva no canal e no Spotify, você começa a seguir para ter esse conteúdo relevante semanalmente, de forma gratuita, para você aprender e se inspirar com a história desses monstros, com a história desses monstros que eu trago aqui. Gente, eu só trago aqui fera, só fera. Então, já segue aí, deixa seu comentário, diz o que você achou do episódio, dá um hate ali pra gente, porque é importante, a sua opinião é importantíssima para nós. Mas antes, lembrando sempre que esse é um episódio oferecido pela Faculdade Sensupeg. Acesse agora mesmo www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação. Ou, caso você já seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Faculdade Sensupeg, revolucione o seu mundo. Esse episódio muito importante, como todos, lógico, mas é que esse aqui é para eu conseguir uma agenda com esse cara. Faz, eu acho, que uns 6 meses que eu estou pedindo para falar com ele. E finalmente, consegui um espacinho nessa agenda disputada. Ladies and gentlemen, hoje eu trouxe um homem meio que incomparável pelo seu tamanho dentro do ecossistema da neuropsicopedagogia no Brasil. Ele é pai do Heitor, marido da Francesca Bononi, um dos melhores cozinheiros que eu conheço, um baita gestor orientado para resultados e ainda é professor. Como um bom profissional, compartilha, ou melhor, espalha conhecimento por onde passa. Tenho a honra e o prazer de trazer aqui meu professor, meu amigo, senhoras e senhores, doutor Felipe Bononi. Olha só, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Já vamos pegar todo mundo, que eu sei que esse seu podcast é assistido de manhã, é ouvido de manhã, de tarde, e de noite, né, Fernando? Sim, sim. Ouvido e assistido Cara, também. é Ouvido e assistido. assistido também. E eu fico muito feliz disso tudo estar sendo gravado, porque eu acho que foi a melhor apresentação sobre a minha vida e a minha carreira, e eu vou anotar para colocar até um resumo no Lattes, né? Muito obrigado, tá? Imagina, imagina, cara. Meu, você sabe que você mora no meu coração e tem a minha admiração desde o Felipe, é que vocês, a gente tem uma história linda, é uma história muito bonita. Mas, assim, o Felipe, ele é um cara realmente surpreendente enquanto pessoa, né? Como profissional também, mas o profissional é meio que se espera que seja, mas enquanto pessoa, né? Porque a gente, eu pelo menos culturalmente, a gente lida com inúmeras pessoas e as pessoas falam, eu falo muito. E o legal é, e o Felipe fala de um jeito envolvente, e aí vem na cabeça assim, esse cara não é possível, sabe? Ele fala de um jeito muito fácil, então ele fala como se tudo fosse mais simples. Eu falo, não é possível que é. Então Ah, eu mas lembro, a vida é simples, quem complica somos nós, né? né, cara? Mas eu tenho as minhas lembranças de você são sempre essas assim, das vezes que você disse que alguma coisa era simples, que você ia fazer. E aí eu duvidava por dentro, que no meu íntimo. Sim. E, e aí você ia lá e fazia. E eu falava, meu Deus, ele faz mesmo. Isso eu coloco desde cozinhar, até dar aula, até vender, até... Meu, são 500 experiências que a gente tem junto, então é muito legal mesmo ter você aí enquanto parceiro de Imagina. trabalho, de vida, de tudo, de várias coisas, cara. Que legal.
a satisfação e a honra é minha. Eu já estava ansioso para a gente poder vir aqui bater um papo, né? Vou me apresentar aí para o seu público, peço licença para poder invadir um pouquinho esse seu universo particular. Então, eu sou o Felipe, esposo da Francesca e pai do Heitor, como bem disse aí o Fernando, talvez essas sejam minhas primeiras credenciais. Em seguida, amigo, né? Tenho muitos amigos. O Fernando é um dos meus grandes amigos. Graças a Deus, a vida me presenteou com esse ecossistema aí de carinho, cuidado e companheirismo de uma forma extraordinária e brilhante. Então, eu tenho mesmo que tentar devolver tudo isso em forma de gratidão, trabalho, influência e ajuda, né? Que a gente puder fazer aí para as pessoas, colaborar um pouquinho com sua qualidade de vida, né? Então, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei lá na Gama Filho, a nossa saudosa Universidade de Gama É. Filho, tenho lembranças maravilhosas, né? Uma pena que tenha tido o desfecho que teve, mas fui muito feliz na Gama Filho, um curso de fisioterapia espetacular. Tive a oportunidade de me desenvolver muito lá dentro. Foi na Gama Filho que eu iniciei também o teatro de rua, né? O que me trouxe muita desinibição, saber falar, me colocar, me postar. Fiz produção cênica dentro da Gama Filho e tudo isso também me ajudou até a pagar a faculdade, né? Então, lá realmente talvez eu tenha me descoberto em diversas faces. E aí, desde sempre, o meu interesse pela neurociência ou pela neurologia começou a bater mais forte, principalmente quando eu comecei a estudar neuroanatomia, neurofisiologia ali no início da faculdade, e segui essa trajetória após a formação. Fui para São Paulo, fiz um mestrado e um doutorado em neurociências na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, né, antiga Escola Paulista de Medicina. Aí você é um cara ali de São Paulo, conhece muito também a região. Foi outro lugar para mim extraordinário. Vivi momentos de amor e ódio dentro do mestrado e do doutorado. Eu indico essa experiência para todo mundo. Sei que você, Sim, Fernando, acabou de concluir o seu mestrado e sim. você entende bem essas duas faces, né? Do percurso de formação acadêmica. Tem hora que você quer chutar o balde, jogar tudo para cima, parece que nada vai dar certo, os experimentos estão atrasados, e depois tudo está lindo e você retoma com força. Então, é uma montanha russa de emoções, de resultados, de problemas, e vai te ensinando a lidar com a vida, né? Pô, que legal que você já foi para esse lugar aí, né? Meio que praticamente se tivesse combinado, realmente a primeira pergunta é se apresente sem falar direito o que você faz, assim, e depois vai caminhando para a carreira. Mas já que você compartilhou a questão do mestrado, né? Eu trago isso assim para todas as formações, sabe? A gente escolhe. Você viu lá a matriz curricular, você leu tudo que tinha, você sabe que é o nome dos professores, beleza, mas é lógico, você não sabe o conhecimento, então você vai e se propõe a aprender. Mas você não sabe o que te espera, Não. porque tem um, em volta da educação, né, que você para, e estuda, tem 500 coisas acontecendo no mundo, na sua vida, e tal, que você não controla, inclusive. E acho que quando você se decidiu, porque acho que o mais difícil é essa decisão, né? Você decidiu Sim, estudar, cara, é uma decisão maravilhosa de vida. E é um momento de luz. Acho que é um momento que é de iluminação mesmo, que agora, pô, vou estudar. Pum, decidi. Nada impede você mudar no meio da rota e tal. Nem vou entrar nesse mérito, mas para mim, eu estou falando mesmo da tomada de decisão ali, em mudar de vida, em querer algo mais, em buscar mais conhecimento, né? E aí você sabe estudar. Mesmo que você falando de graduação mesmo, sim, você vai para um outro universo. Você entra num outro universo. Universo de rotina, universo de organização, universo de que você sabe que tem 2 ou 4 ou 5 anos pela frente, medicina, 10 anos pela frente, de estudo e determinação e comprometimento. E você, pô, você foi para doutorado, você está agora no pós-doc da vida. Então, assim, é um lance assim que é, é, você tem. Você precisa se organizar para isso, né, cara? Não dá para sim. fazer de qualquer jeito. Eu digo assim: você pode ser feliz no trajeto, mas você precisa ter uma certa organização. Eu digo
Porque por mais que essa questão de amor e ódio e tal, tanto na graduação, não sei se é o meu perfil, mas tanto na graduação quanto agora no mestrado, que eu demorei bastante para fazer, eu acho que também isso, a graduação eu não fiz ali imediatamente, que eu não me arrependo, mas eu acho que eu podia ter feito antes. Mas eu tinha muitas dúvidas, então eu fiz um pouquinho depois, fiz com 23 anos, eu comecei, e o mestrado também, fiz agora, né, com já depois dos 40. Mas, cara, as duas eu fiz apaixonadaço, assim, cara. Eu É isso decidi que é o fazer, eu fiz fundamental. tarado, Cara, eu fiz assim, até agora, eu olho para os livros, eu falo, cara, eu tenho que terminar de ler todos. E aí eu continuo comprando, eu continuo lendo umas partes só, e É. quero ver, e continuo curioso, continuo com fome, sabe? É um negócio assim, eu demorei para decidir, mas eu decidi, eu fui, eu gosto muito, Ô, cara. Fernando, eu acho que a avaliação sobre demorar, ela é muito individual, né? E às vezes a gente se compara com ou quem está mais próximo ou com o que a sociedade espera, mas na verdade o momento ideal só você sabe qual é, né? E sem dúvida nenhuma, a gente pode até ponderar, mas fazer mais novo tem essas vantagens, mas quando a gente faz um pouco mais velho, a maturidade, o foco, o propósito já é outro, você já está muito mais pronto e preparado, né? Então, isso tudo é uma balança que cada um vai entender qual é o seu ponto de equilíbrio. O meu é diferente do seu, que vai ser diferente da tua esposa, que é diferente dos nossos colegas de trabalho e das pessoas que estão nos escutando, né? O fundamental é que cada um se conheça, preste atenção em si, entenda o seu propósito, né? E aí sim ele consegue traçar uma trajetória de equilíbrio da tua vida, né? Em relação a todas as questões. Então, eu acho que isso é muito individual. E vou mais longe, tem um colega de vocês aí, né, que são as pessoas, os cabeças aí de podcasts, que ele fala sobre, cara, todo mundo fala que é para sair da zona de conforto, que é para sair. Eu estou até hoje procurando para ir para essa zona de conforto, porque é bom para. Eu não quero sair da zona. E eu vou te dizer que, num conceito, se a gente olhar, falando de aprendizagem, a aprendizagem, a primeira coisa que ela te faz, e por isso tem essa relação de amor e ódio, ela te dá um tapa para o lado e te tira da zona de conforto. Você vai precisar aprender algo que você não sabe, você vai ter que se esforçar, você vai ter que forçar teu cérebro a uma nova rotina, É o tal a da experiências diferentes. E qual é a tua ideia? neuroplasticidade, né? Que fala, né? Isso, isso. E aí, qual que é a tua ideia quando você sai da zona de conforto? É voltar para ela. E tá tudo bem voltar, que é como esse cara fala lá no podcast, eu quero até hoje. Só que você não pode voltar sendo a mesma pessoa. Você vai voltar sendo uma pessoa diferente. Você vai achar uma nova zona de conforto. E a partir dali você sai de novo e busca uma nova. E a tua vida tem que ser alcançar zonas de conforto sempre à frente, mudando quem você era ontem, né? Esse é o grande ponto. Porque tá tudo bem, tá relaxado e dizer, cara, meu propósito está sendo atendido, estou fazendo o que eu gosto. E nesse percurso tem alguns espinhos, você tem que sair do que você mais gosta para poder trazer recurso cognitivo, aprendizagem para continuar a tua caminhada, né? Então eu acho que definir isso, bater martelo, eu vejo muita gente falando, você só cresce se você não gostar da sua zona de conforto e toda hora sair dela. Em parte é verdade, mas também não tem erro nenhum em você gozar de uma zona de conforto, sabe? Porque é Sim, sim. merecida, porque você batalhou para chegar até aquele pico, tá? Não, maravilhoso. É só uma reflexão, assim, porque é, hoje, né, conhecendo você um pouco, né, eu sei que você não exerce a atividade de fisioterapeuta, né? Sim, Tendo estudado fisioterapia, que é um curso tão incrível, assim. É, sim, sou ma- apaixonado. É lindo é mesmo. isso aí, era isso que eu ia perguntar. Como é a físio na sua vida? Porque eu sei que você evoluiu para outra carreira, mas Ô, Fernando, a fisioterapia na minha vida, aí vem aquela coisa do cedo ou tarde, né? Poxa, eu fiz meu primeiro vestibular com 16 anos, sem saber absolutamente nada do que era vida e para onde eu tinha que apontar o meu tiro, né? De disparo da carreira. E aí eu lembro que eu queria fazer oceanografia no início. Aí nossa, falaram, tá, mas isso não é profissão. Porque eu já era feito a ciência, a pesquisa, a investigação, né? Só que eu não sabia organizar isso na minha cabeça. Ah, e aí falaram assim, não, não, isso não é profissão, tal. Eu falei, então, eu vou fazer biologia?
Falou, e o que você vai ser? Eu falei, professor? Aí foi um caos em casa. Sabe aquela história? Hoje eu sou professor e a gente fala assim, cara, por que que quando um bom aluno diz que quer ser professor, todo mundo desencoraja, né? Será Não, que a gente meu está agindo filho, cara, certo com essa carreira? meu filho queria biologia, ele adorava biologia. E aí, como a gente é da educação, Sim, eu não, como é que eu não caminhei sobre os sonhos dele, mas eu tentei clarear para ele possíveis futuros. Eu falei, olha, é difícil o biólogo não atuar fora da sala de aula. É bem uhum, complexo, né? A gente tinha muito biólogo lá no Rio de Janeiro, porque tem a estadual lá que sim, forma muito biólogo. E eu conhecia muitos, e muitos na sala de aula, extremamente frustrados no sentido da biologia como enquanto pesquisa, enquanto remuneração fora sim, da academia, em empresa, indústria. É difícil. Esse cara, sim. a não ser que ele seja um engenheiro, biólogo, geólogo, e aí Uhum. talvez ele, né? Agora, só biólogo ali, não é. E a gente tinha doutores em biologia, tal, incríveis lá que eu conheci no Rio de Janeiro, na nossa faculdade São Sim. Fidélis, lá, na nossa querida São Fidélis. Mas o que eu quero dizer é assim, quando meu filho falou para mim, eu falei quase a mesma coisa, só de um É. jeito mais carinhoso. Eu falei, cara, Imagina, biólogo, o Fabrício, a você vai ganhar experiência da minha dinheiro, né? mãe. A experiência da minha mãe tinha sido ser professora, ela fez um curso normal, então ali não era uma faculdade, nada, para alfabetizar em escolas rurais no interior do Espírito Santo, porque eu sou capixaba de nascimento, minha mãe também, meu pai é gaúcho, então tem uma mistura, assim, né? Vem de famílias mais modestas, não tem ninguém aqui que passou dificuldade, nada disso, mas também não sobrava nada. E aí nessas escolas rurais, imagina que a experiência dela foi péssima, né? Enquanto estrutura, apoio e dificuldades para poder desenrolar uma boa experiência de aprendizagem. Então ela também tomou um susto. E aí falaram: não, você é tão comunicativo, faz comunicação social, sei lá, É, fisioterapia é a profissão do futuro. Você tem uma prima que já está fazendo. Quem sabe vocês não abrem uma clínica junto? Vai lá e faz. Aí, sabe, eu também achei legal isso. Então escolhi a fisioterapia. Mas eu confesso que me apaixonei pela fisioterapia e mais do que pela fisioterapia, a fisioterapia para mim foi a porta de entrada para o mundo científico e principalmente para a neurociência, para a neurologia, né? Acho que ali eu começo a trilhar e entender que o meu caminho era fazer o estudo de ciência básica, me aprofundar nas estruturas cerebrais, como o cérebro aprende, por que que a gente tem essas adaptações. Eu comecei a ficar muito curioso com tudo isso, né? Então, a fisioterapia eu só tenho a agradecer porque foi ela que me colocou na trilha da neurociência. Eu já saí da faculdade sabendo que eu queria isso. Inclusive, eu era líder estudantil e estava fazendo um trabalho bacana na Gama Filho na época, a gente estava evoluindo bastante com curso, congressos e tudo, e eu lembro que o chanceler da faculdade na época, que tinha assumido ali a direção, ele falou assim, Felipe, você não quer continuar? A gente oferece uma pós-graduação, a gente mantém esse trabalho que você está fazendo aí, decente, que é tão bacana e tal. Aí eu você falei, fazia já tá. iniciação científica? Poderia fazer uma pós-graduação com eles e aí manter essa mobilização que a gente fazia na estudantil, mas muito voltada, claro, tinha festa, tinha tudo isso, mas muito voltada para a ciência. Então, a gente desenvolveu o Gama Físio acadêmico dentro da Gama Filho, botava os alunos para produzir o congresso, ia atrás dos trabalhos, eles mesmos faziam a pesquisa, apresentavam, os professores eram os espectadores. A gente inverteu a ordem, né? Eles não organizavam para a gente assistir. Nós organizávamos, pesquisávamos, buscávamos um mentor, como você é um mentor, podia ser um professor da faculdade, alguém de fora, e a partir dali a gente apresentava a aplicação do conhecimento que a gente estava tendo em sala de aula e nos laboratórios práticos na realidade, fora da escola, né? Da faculdade. Então, ele gostava muito desses movimentos culturais que eu trouxe para dentro da Tipo faculdade. extensão, tipo o nosso pipa mesmo. Sim, tipo o nosso pipa. E aí, o que que acontece? Eu falei, eu fico, não tem problema. Vocês têm neurociência? Não, não temos ainda. Eu falei, então não dá. Eu já estava determinado quando eu terminei a faculdade. Eu amava fazer esse trabalho de gestão, de desenvolver as pessoas, de montar e organizar congresso ali. Adorava. Só que a neurociência estava batendo mais forte. E aí eu fui para São Paulo, saí da faculdade em 2000. Já em 2001 fiz a prova de mestrado na Unifesp, passei e iniciei essa trajetória. E o Felipe,
ainda nessa época, estudando, né, como eu fui só aluno da neuropsicopedagogia ali, né, estou terminando esse dia, eu fui ver para retomar, falta artigo lá para entregar, e aí Sim. eu estava lembrando, né, da sua aula, que é incrível mesmo, e lembrando de várias outras também que eu tive, e eu lembro que lá na foi estudando neuropsicopedagogia, que eu vi que a educação física também, assim como a físio, né, talvez não com a mesma profundidade, também tem muito a ver com neurociência, né? Porque a Ah, questão do sim. comportamento motor, a É. questão dos pés no chão, do jeito que tudo que você faz ali tem a ver com desenvolvimento cerebral. Mas eu estou dizendo porque, assim, hoje, no último podcast que eu gravei com o Fabrício, que é outro neurocientista incrível, depois vocês Sim. assistam também, ele fala que agora tem faculdade de neurociência, mas faculdade bacharel ali, eu acho. Hum. Agora, se eu quero estudar neurociência, eu começo por onde? Eu faço física, eu faço educação física, eu faço o quê? Faço biologia? O que eu faço? Então, olha, são duas coisas ali que eu considero que são trilhas separadas. Qualquer pessoa pode iniciar o estudo de neurociência, tá? Buscando conhecer mais sobre a neurofisiologia, cursos rápidos, como a memória funciona. Nossa faculdade tem muitos vídeos que vão falar um pouquinho sobre isso, dá um pano. Na neurociência e gestão, a gente tem inclusive pós-graduações com esses temas e tudo. Agora, se eu quero trabalhar fazendo pesquisa, eu preciso, e aí a minha pesquisa é na área da saúde, e é para fazer pesquisa dentro da área da neurociência, é claro, você vai precisar ter uma graduação, depois dessa graduação, para se habilitar, né, a fazer um concurso numa faculdade ou qualquer coisa disso, aí para um mestrado, você tem que cumprir etapas que são obrigatórias. Mas, via de regra, para você pesquisar e estudar, não precisa Não, de nada pesquisar disso, não, é só da fazer mesmo. curiosidade e de buscar um centro que possa te receber. Então, a Faculdade de Senso-PEG, por exemplo, que é onde eu trabalho, o professor Fabrício também, essa faculdade está aberta. Nós temos ali Olimpíadas de Neurociência dentro das escolas, a gente tem pesquisas, né? Então, quem é curioso e for ali no nosso YouTube baixar os vídeos sobre neurociência, já vai ter um material vasto para poder estudar, né? Muito do que a gente fala aqui, ô Fernando, está voltado para o propósito, né? Como eu disse, eu trabalhei muito pouco com a fisioterapia, cheguei a trabalhar um pouco com fisioterapia infantil ali, que eu gostava muito, né? Com criancinhas e tudo. Trabalhei também com idosos, a gente fiz os estágios e logo depois fiquei só na academia, né? E é muito por um propósito de vida, por pensar em qualidade, no que eu quero, em estar confortável. Ó, volta de novo ali à zona do conforto. É claro que eu tive que me mexer muito para aprender e poder chegar nesse pico aí e dizer assim, ó, caramba, tô legal aqui, agora eu vou montar. Agora, para mim, a zona de conforto ela é quase que constante na vida. Eu, às vezes, preciso me mexer um pouco nesse momento, né? Porque a gente está em constante evolução e sempre precisa aprender, mas o esforço que eu preciso fazer agora, ele é muito menor do que no início, não tenha dúvida. E agora, quando eu faço um esforço, eu escolho o que eu vou estudar, quando eu vou estudar, por que eu vou estudar, para que eu vou estudar. Sou eu que domino tudo isso. Já era ali quando eu saí da faculdade, mas ali eu estava num campo de aprendizagem 100% ainda. Agora não, agora o foco é muito mais preciso, né? Então, isso traz tanta satisfação que esse desconforto, às vezes gerado momentaneamente pelo processo de aprendizagem, ele passa desapercebido. Você faz com um gosto absurdo isso, entendeu? Então, para mim, é uma eterna zona de conforto agora estar aqui. Não, legal. Você está falando bastante sobre, né, sobre essa evolução, né? Poxa, para quem conhece o Felipe, Felipe é um cara muito multifacetado, né? Eu estou usando um pouco do conhecimento, tentando extrair, mas eu estou usando um pouco do que eu já sei de você, porque eu te admiro muito. E eu falo multifacetado porque beleza, você se formou em fisioterapia, depois fez lá seu mestrado e doutorado em neurociência. É, mas você tem uma pegada da gestão muito legal também, porque eu te conheço enquanto gestor, né? A gente trabalha em projetos paralelos juntos. É, e onde é que veio isso? Da onde surgiu essa pegada da gestão aí? Porque, pô, você foi para a área da saúde, cérebro, biologia, como que o ser humano aprende, se movimenta, tal.
né, as sinapses, né? Eu estou aqui pensando né, os axônios, os neurônios. Sim. E aí, o que é, vamos lá, e aí o LTV, a contábil, o CS, toda essa outra parte da gestão, como é que isso veio parar na sua vida, cara? Fernando, eu costumo dizer que uma das falhas, falha talvez seja um nome forte, mas a gente deveria prestar mais atenção na formação de um profissional. É que a vida ela não está livre dos indicadores, né? Você precisa se planejar para ir ao supermercado quando você sai da sua casa, senão você não faz essa tarefa direito. Então, ter uma noção mínima de ferramentas que podem te ajudar a organizar, gerir e entender como um negócio funciona, ela é benéfica para a sua vida como um todo, tanto pessoal quanto profissional. O que eu conheço de amigos que são extremamente competentes, mas foram abrir uma clínica de fisioterapia e faliram por incompetência da gestão e não da profissão, não está escrito, cara. E aí acaba depois indo passar num concurso ou trabalhar em um hospital particular ou numa clínica particular, justamente porque não conseguiu gerir o negócio, né? Então, essa necessidade bateu para mim logo depois na verdade, desde a infância, né? Eu, com 7 anos, peguei um isopor de picolé em casa, porque meu pai não quis reajustar a minha mesada, ele me dava uma mesada bem pequenininha, e eu achava muito pouco. Aí ele falou, não, cara, mas é isso aí, para ganhar dinheiro você tem que entender que tem que trabalhar, né? Ele tentou fazer um paralelo, né, com a vida. Cara, eu trabalho muito para ganhar o que eu ganho. Você está estudando, eu estou cuidando de tudo e tem uma mesadinha para você começar a entender e aprender a lidar com dinheiro. Aí eu parei com aquilo e ficou na minha cabeça. Ah, é? Tem que trabalhar? Aí eu falei, eu quero trabalhar, pai. Ele falou, não, você é novo, você vai estudar. Aí ele foi trabalhar no banco, eu rebelde, como sempre fui, falei, ah, não vou trabalhar. Peguei a caixa de isopor, peguei minha mesada, a do meu irmão e da minha irmã. Olha o erro ali, né? Sem eles saberem. Comprei em picolé, ia vendendo picolé e recomprando, vendendo e recomprando. Quando eu cheguei em casa nesse dia à tarde, eu devolvi a mesada dos dois e, cara, eu tava tipo com 4 vezes mais do que eu tinha ganhado de mesada, entendeu? Eu achei o máximo. Eu comecei a fazer isso por uma semana. Falava, mãe, vou brincar, saía. Antigamente eu morava numa cidade do interior, muito pequenininha, chamada Itaguaçu. Um beijo para as minhas professoras da escola Eurico Salles, em Itaguaçu. Fui muito feliz, né? Nossa, minha infância foi extraordinária, nessa cidade, uma cidade bem pequenininha. Tenho amigos ainda que eu lembro do nome dos meus amigos de infância até hoje. Tem tempo que eu não os vejo, então um abraço para todos eles ali, porque ó, o Germaninho era um grande amigo, um amigo que chamava Fernando, que era irmão dele, Fabiano, se eu não me engano, já faleceu, mas assim, são pessoas muito queridas que a gente guarda até hoje, o Geraldo, então tem muita gente ali, né? E aí, é uma cidade pequena, eu podia sair à vontade. Cara, meu pai descobriu que eu estava vendendo picolé, me deu uma bronca. Então, desde pequeno é assim. Eu falei, então me bota para trabalhar na loja de ração do Pimpa, que era um amigo dele, fui trabalhar lá. Então, eu gosto disso desde pequeno, tá? Embora eu tenha mesmo curiosidade para entender sobre as questões relacionadas ao cérebro, à neurociência, tá? Isso não invalida você conhecer de gestão. Imagina que se eu quero fazer uma pesquisa e eu recebo recursos para isso, eu preciso otimizar esses recursos, eu preciso entender o que é um bom planejamento financeiro para a utilização desse recurso, ter responsabilidade com a utilização de recursos, né? Depois eu abri um pet shop, administrei por um bom tempo esse pet shop, junto com minha esposa. Também foi um negócio de sucesso. Tive junto com meu pai numa empresa que faliu. Então, assim, eu também tenho a experiência de um negócio que deu errado e ter aprendido com esses erros, né? Então, tudo isso acabou me formando para isso. E durante o tempo que eu fiz o mestrado e o doutorado, eu fui para o terceiro setor. Então, eu tive como vice-presidente de uma ONG, né, a Associação Brasileira de Epilepsia. Então, um beijo aí a todo mundo lá da ABE, que até hoje é super ativa aí na causa. Ah, e aí a gente precisava aprender a desenvolver projetos. Então, fizemos uma parceria com o Instituto Paradigma, uma outra associação de terceiro setor, né, que tem em São Paulo, que cuida da causa das pessoas com deficiência física. E este Instituto Paradigma, bem maior do que a ABE era no momento, na época, ele tinha uma parceria com a USP, com a Escola de Economia da USP, ali com a ECA, né? E presentearam
as pessoas das associações de terceiro setor com um curso de elaboração de projeto para o terceiro setor. Então, eu tive a oportunidade de me formar nesse curso, aplicar um projeto para o laboratório Abbott, ser patrocinado por eles num projeto de arte e terapia dentro da epilepsia para aumentar engajamento de tratamento, autoestima dos pacientes, né? E foi um projeto muito legal, porque foi patrocinado pela Abbott, era um projeto de pintura e poesia, e os quadros foram expostos no Espaço Blue Life aí de São Paulo, rodaram o mundo nos congressos de neurociência, e todo o quadro foi vendido, e metade desse valor vinha para o bolso do nosso assistido ali, e a outra metade ia para o caixa da associação para que ele pudesse reverter isso em mais serviços para a população. Então foi muito bacana. Eu acho que essa trajetória de vida, e claro, né, Fernando, não ter salários que são absurdamente altos e podem te deixar confortável com as contas do mês. Então você tem que aprender a planejar o supermercado, quanto você vai pagar, né, de Sim, a combustível, quanto gestão vai da custar a vida, escola né? do Gestão filho, do né? tempo, né, professor? É, Organização mínima, né? Planejamento, organização e controle da própria sim, vida, né? sim, sim, Não, sim. eu digo isso porque eu queria enfatizar essa competência sua, lógico, mas eu queria também, eu sempre trago, porque muitos professores e alunos também nos ouvem, e às vezes, né, quando a gente traz uma proposta empreendedora, né, para todos os cursos, através do projeto do PIPA, né, que eu coordeno Sim. ali, alguns alunos discordam e falam, mas não faz sentido fazer esse projeto, né? Eu falo, pô, a quantidade de ferramentas que vocês Sim, vão carregar nessa mochila que vocês não vão ver no seu curso, né? Porque o cara aprende essa questão do empreendedorismo, de se, né? São dois pipas, então o primeiro que o cara faz tudo sem recurso nenhum, e o segundo ele faz querendo realmente algum recurso. Mas esse se livrar com zero dinheiro, né? Como que eu faço com zero dinheiro? Poxa, eu arrumo alguém que tem dinheiro para patrocinar, eu tenho que ter a habilidade de ir lá e pedir. sim. A famosa cara de pau, né? E é isso, é entender, olha, eu enxergo aqui um problema, eu tenho uma solução, eu preciso desses fatores para resolver, né, para botar essa solução em prática. Eu tenho os recursos para fazer isso? Não. Então, é isso que me ensinaram no curso. Então, como eu monto esse projeto para chegar até instituições ou pessoas que tenham esses recursos para me ajudar? Para você ter uma ideia, a professora de arte era formada pela Belas Artes aí em São Paulo. Ela era uma pessoa muito conhecida minha, é, e aceitou fazer parte disso voluntariamente. Então, a gente começa a apresentar a nossa ideia, o que ele vai resolver, como a gente pretende resolver, e ver se as pessoas querem participar. Isso me encorajou muito, tá, Fernando, para várias coisas depois, principalmente ter tido sucesso nesse planejamento e na execução desse projeto, mostrou que, assim, cara, tu é capaz de fazer isso, você consegue gerir, você consegue passar essa impressão para as pessoas de que se todo mundo estiver junto dentro de um planejamento em que você tem, claro, o objetivo final, as metas que têm que ser atingidas, e essas metas servem para controle desse projeto. Será que ele está dando certo ou não? Porque dentro de cada meta eu tenho os objetivos. Então, cumprindo os objetivos, eu espero chegar nessa meta. E aí eu cheguei nessa meta, eu passo para a próxima etapa com os outros objetivos e metas, até cumprir todas as metas e atingir, né, o propósito maior ali do projeto. Então, na verdade, a gente chama de ações, objetivos e metas. Eu tenho várias ações que cumprem objetivos, e aí esses objetivos que cumprem as metas, essas metas sendo atingidas, o objetivo geral é atingido. Isso me deu muita clareza até para planejar a minha vida, meu casamento, né, tudo o que eu tenho na minha vida. Então, os alunos precisam entender isso. As pessoas que vão estudar, eu vou fazer pedagogia. Poxa, por que eu tenho que desenvolver um projeto? Se você quiser ser dono de uma escola um dia, se você quiser montar um serviço de aula de reforço, você tem que saber como você vai colocar a precificação da tua hora aula, Sim. sabe? Então, é de suma importância, tá? Então, foi dessa forma que a gestão entrou na minha vida, viu, Fabrício? Depois, claro, com os estudos de neurociência, as interfaces que ela faz, eu também comecei a estudar um pouco mais sobre tudo isso, né? E aí, curiosidade, também por muita curiosidade minha, né? Claro, falta um longo período ainda de formação, eu acho que eu tenho muito mais uma habilidade de intermediar,
uma habilidade de ser um interlocutor entre os objetivos da empresa parceira e da Faculdade Senspeg, por exemplo. Hoje o meu cargo é tratar desta ponte que liga os polos descentralizados, que são empresas parceiras, com a Faculdade Senspeg, que é a sede e detém o direito de fazer o negócio, né, a graduação ou a pós. E aí, como é que a gente faz? Ajuda na gestão deste negócio para ter sucesso, e na gestão deste negócio para ter sucesso, né? Essa ponte tem que ligar o sucesso das duas partes, né? Esse é o ponto. Então, hoje eu fico de intermediador, adequando a necessidade de cada uma desses atores aí. Pô, e aí, ó, para quem está assistindo, né, além de 500 dicas que ele já deu aí nas entrelinhas, algumas diretas, algumas indiretas, né, já entenderam caminhos aí para estudar neurociência. Eu vou ser mais específico agora. Que competência que você acredita que são necessárias para um profissional sobreviver aqui em 2023, no meio desse turbilhão de altos e baixos Tá. e mundo VUCA, internet, dizendo que não precisa mais de faculdade, enfim, Olha, esse monte de coisa. Fernando, vou falar um pouco sobre isso, que assim, primeira coisa, é entender que nada é fixo. Né? A primeira coisa é isso, é entender que, olha, hoje você está conhecendo a regra desse jeito, mas amanhã ela pode ser outra. Então, a primeira ideia é entender que as coisas podem mudar a todo momento e de forma abrupta, tá? Isso se chama flexibilidade cognitiva. Então, a gente tem que ter uma boa flexibilidade cognitiva, melhorar nossa capacidade de adaptação. O ser humano já tem uma alta capacidade de adaptação, e para isso a gente tem que estar aberto a várias possibilidades. Eu não posso ter um modus operandi único, e aí é aquela história, de novo, da zona de conforto. Você está na sua zona de conforto, de repente vai acontecer alguma coisa que não depende do teu controle e vai te empurrar para fora dela. Se você não estiver aberto ou esperando que isso talvez possa acontecer um dia, você pode cair num terreno extremamente desconfortável e pode não saber como lidar com ele. E aí nós vimos muitas pessoas, principalmente aí na época dessa pandemia, descontinuando carreira, não conseguindo se adaptar, né, e nem conseguindo retornar a esse novo mundo que se apresentou no pós-pandemia. Tá? Então, realmente é isso, é aprender a aprender. Tem que estar em constante, tem que ter uma constante disposição para aprender coisas novas, né? Esse é o grande ponto. E não é aprender por obrigação, é entender o que você gosta, qual o teu papel nesse mundo e que possibilidades você tem dentro desse caminho. E aí começar a estudar, pesquisar e procurar coisas que te satisfaçam, que te movimentem, que façam com que você tenha vontade de correr atrás, né? Porque estudar também por estudar, coisas que você não tem o menor interesse e que para você não está fazendo o menor sentido, é extremamente doloroso e dificilmente essa pessoa vai conseguir lograr êxito nessa trajetória, né? Então é Eu muito tô, isso. eu tô anotando aqui para não perder, porque é bastante coisa, né? Você falou de flexibilidade cognitiva, Sim, falou de adaptabilidade, sim. learn to learn, aprender a aprender, né? Disposição para aprender, porque está aberto a Motivação, aprender, né? né? Ter uma É, motivação, um propósito para isso. Isso a legal. gente pode trabalhar já desde a educação infantil, né? O ideal é que desenvolver habilidades de função executiva, aprimorá-las e tal, a gente já fizesse isso bem na base, né? A gente vê alguns projetos nesse sentido, a nossa faculdade mesmo ali, o professor Fabrício tem muito essa atuação, é muito baseado em todas as pesquisas e ensinamentos ali da Adele Diamond, grande pesquisadora dessa área das funções executivas, né? Então, isso realmente, para mim, é um diferencial. Mais do que a gente inserir conteúdo a todo custo, eu preciso desenvolver habilidades que são preditivas, né, de outras, para que eu possa aprender com tranquilidade. Então, antes o básico, para depois o complexo, né? Né? Sim, essa trilha, digamos assim, de evolução, né? De desenvolvimento, né? A gente tem que pensar muito isso quando está fazendo um planejamento de aula, né? A gente enquanto professor, né? Falando nisso, professor, indo para a área aqui da educação novamente, pô, você estudou, então
vivenciou bastante gestão e faz gestão Sim. na prática hoje, né, esse intermédio. Você considera qual seria talvez a sua principal competência? Vai, se fosse uma entrevista de emprego e você tivesse que falar, eu sou extremamente o quê? Qual que seria a sua principal competência? Onde é que você se destaca absurdamente assim? Eu acho que eu consigo trabalhar muito bem em equipe, né? É, e consigo fazer com que, mesmo tendo um cargo, que seria um cargo de liderança, eu consiga exercer a liderança estando lado a lado com a equipe. Eu acho que isso é muito importante. Hoje, além de você ter que ter essa capacidade, né, de se adaptar, entender qual é a regra, qual o objetivo, e não ter sempre uma resposta pronta para tudo, criar o caminho, né, e isso requer um esforço um pouco maior, você precisa fazer isso em equipe, ter uma visão sistêmica para que a sua solução não responda a tua dor, porque ela tem que responder à dor do cliente e não pode impactar nos outros setores da empresa. Tá? Então, criar solução transferindo a responsabilidade para outro setor não é criar solução, é jogar uma batata quente. Tá? Criar solução para deixar o seu trabalho interno mais confortável da sua equipe, mas isso gerar pontos de atrito para o teu cliente, bom, isso não é solução. Isso, de novo, foi jogar a batata quente, só que na mão do cliente. Isso é quase um suicídio, inclusive nos dias de hoje, tá? É, Porque esse cara está pedindo personalização no atendimento. Então, é isso, trabalhar em equipe com visão sistêmica. Eu acho que essa seria a minha maior competência e que foi desenvolvida não há muito tempo, tá? Eu ainda considero que ela nem está pronta, eu estou no processo de aprimoração dessa competência, mas enxergo que essa, inclusive, é a que eu tenho que dar mais atenção e importância hoje. legal. Pô, é fantástico. Já é uma aula de autoconhecimento e gestão aí que você está dando para a gente, né? Leva a gente a refletir sobre várias coisas. Mas entre todas essas coisas, né? Explorando agora um pouco seu conhecimento aí de saúde mental, neurociência, educação, é, é, não se fala em outra coisa no mundo, as áreas estão caindo para o bem-estar e a longevidade, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo podcast falando sobre a evolução demográfica do mundo. Estamos envelhecendo. Sim, Graças a Deus, mediante a tecnologia dos últimos 100 anos, estamos vivendo mais e vamos viver mais. Espero viver aí meus 120 também. Mas o que eu estou dizendo assim, tem uma questão também cultural, por vários motivos as pessoas não estão mais nascendo tanta gente, estão reproduzindo menos, né? Os jovens estão fazendo menos amor, digamos assim, ou estão fazendo amor sem reproduzir, né? Estão se cuidando mais, se planejando mais, estão deixando a reprodução humana mais tardia, né? Eles não estão tendo filhos mais tão cedo e não em tanta quantidade como os nossos pais e avós tinham. E isso vai refletir daqui 20 anos bruscamente no futuro. Não só financeiramente, mas em questões culturais, questões de como que vamos estar vivendo, né? Como será essa vida daqui E eu estou falando 20 anos, ou seja, daqui a pouco, não é? Não estou sim, falando da próxima geração. A próxima geração aí tem outras predições, mas para agora. Mas, ao mesmo tempo, né, se a gente colocar que o Japão como exemplo, vamos colocar o Japão como exemplo, a média do Japão é 45, 49 anos, tá, de idade, que é muito alta, mas 40 não, 40, é muito é alta, mas é um país muito longevo. muito alto. Os Uhum. japoneses são os que vivem mais no mundo. E eles têm uma diferença fantástica também, que eles não só vivem mais, quanto na última geração eles enriqueceram muito. Então, esses idosos, digamos assim, são idosos com recursos. Então, eles têm uma renda per capita muito alta também, os idosos, né? Então, os idosos têm recursos para serem idosos com uma vida tranquila. Tranquila que eu digo financeiramente, com recursos, etc. Mas o resto do mundo não está assim.
Nem eu. Então tem uma série de fatores ali que influenciam, mas falando de longevidade, né? Como que a gente vai fazer, professor? Porque já não tem mais aquela competência core, né? Hoje, cada dia, igual você falou, o mundo é fluido. Hoje eu estou neurocientista, amanhã eu já sou gestor, depois eu vou para a venda, depois eu volto, sou professor, aí eu venho aqui, eu sou podcaster, daqui a pouco vem uma tecnologia nova, não sei, eu estou fazendo umas outra coisa. Está o tempo inteiro mudando, esse mundo já está fluido, líquido, VUCA, tem 500 termos aí, mas e como que eu faço para fazer isso com qualidade? Porque para mim, né, a longevidade é isso, né? Tentar continuar vivendo, mas não sobrevivendo, né? Vivendo, Viver muito sem qualidade de vida não faz sentido, né? não faz nem Olha, o sentido, né? Fernando tem muitas questões envolvidas aí nessa sua fala, né? E são muitas mesmo, algumas até para que seja desconstruída e outras para que a gente comece a observar com um pouco mais de atenção. Eu gosto muito de remeter, quando a gente vai falar sobre qualidade de vida e longevidade, ao projeto Zonas Azuis, tá? E aí você tem hoje num desses streamings aí, pode falar nome, não tem problema? Pode, na No Netflix Netflix mesmo você tem tem lá, lá bem Como Viver legal. até 100 anos e ele traz um resumo sobre o que são essas zonas azuis no mundo. São pontos em que eu tenho uma grande concentração de pessoas com mais de 80 anos e de pessoas com 100 anos de idade. E pessoas que não têm, junto desse envelhecimento, doenças neurodegenerativas em grande quantidade, doenças metabólicas, são pessoas que envelheceram com qualidade, ativas, né? E aí a ideia foi estudar qual é o ponto comum nesses 9 locais que pode trazer para a gente uma resposta para a longevidade com qualidade de vida. Inclusive, um desses pontos é Okinawa, no Japão, Sim. que na época do estudo tinha índices maravilhosos. Hoje já não está assim, tá? Despencou a qualidade de vida em Okinawa por conta da modernidade, né? Então os fast foods chegaram com toda a força, a cultura está começando a mudar muito, já não é mais como era aquela cultura Então, milenar, e aí as eu, novas gerações estão começando a diminuir a expectativa de vida, né? eu Olha que tenho que louco. assistir realmente o documentário, porque no livro do Ikigai, fala bastante sobre isso, sobre as Sim, zonas azuis e tal. E ele coloca lá Okinawa, Califórnia, sul da Espanha sim. e ali da Itália, Itália, na Itália também. na Na França, Grécia, né? na Grécia. Também. E os principais que eu lembro que eles falam da alimentação, falam do movimento, não atividade física, falam movimento, Sim, falam sim. da alimentação orgânica e marítima, né, com muito fruto do mar, né, Sim. que É tem uma dieta magnésio, mediterrânea. comida mediterrânea. Isso tem até as dietas, né, mediterrâneas. É. E falam e que essa questão da preocupação, da ansiedade também. Eles falam disso. Você teria aí essas zonas azuis espalhadas, né, Fernando? E, de fato, dizer o que em cada uma delas fez a diferença, a gente vai ter que jogar para um conjunto de coisas. E Sim, aí a gente tem que começar a observar. E tem outras pesquisas, e talvez coisas que não estejam também aqui dentro da Zona Azul, tá? Como sendo fatores, eles chamam esses fatores comuns de Power Nine. São as 9 forças das zonas azuis. É um conjunto de 9 ações que provavelmente explica e justifica um envelhecimento com qualidade, ou seja, longevidade e qualidade de vida. Não tem, tipo, tem 70% menos casos de diabetes, é muito difícil encontrar casos de doenças neurodegenerativas, você encontra pessoas que estavam diagnosticadas com doenças graves, em grandes centros e que se mudaram de novo para passar o resto da vida e morrer, porque já estava condenado. Inclusive tem um caso que eles apresentam ali, que é da Grécia, de Cari, tá? E aí o cara se cura só porque voltou aquele estilo de vida e aquela alimentação e saiu da coisa tóxica, super processada e da poluição em que ele estava nos grandes centros, e ele sim. se cura de uma doença em que ele estava condenado à morte, inclusive. Então a gente tem que começar a olhar para isso tudo sem determinismo de nada, um conjunto de coisas que tem que estar aliado com sua aptidão genética, e aí vai ser uma mistura dessas duas coisas, né, para saber se vai viver mais, menos, mais chance de ter ou não ter determinada doença.
e outros fatores que ali não estavam contemplados, como, por exemplo, a qualidade do sono. O sono é imprescindível. Ela fala muito da alimentação, mas a gente tem que bater nessa tecla. Não adianta você ter boa alimentação, você ir para a sua academia, você ter uma relação muito boa com a sua família, com seus amigos, se você está dormindo mal. Você precisa entender o que está acontecendo aqui com essa sua preocupação, qual é o seu abalo emocional ali, para poder fazer com que você, né, tenha de fato uma plenitude, né? E claro, Hoje falar tem sobre a Instituto do pre, Sono, né? Tem e muitas falar sobre pesquisas sobre o sono. a prevenção. Eu não posso deixar de ir ao médico por prevenção, e não quando eu tiver com um problema, né? Às vezes a pessoa tem a vida inteira saudável, se alimenta saudável e diz: Não, mas eu estou super bem, eu não preciso ir ao médico. Eu durmo bem, eu não bebo álcool, eu só como peixe e frango, carnes magras, salada. Meu prato é controlado por uma nutricionista, ou, né? Tudo isso. Digamos que você segue as Power Nines e ainda dorme bem. Cara, numa boa, ainda assim você pode aparecer com alguma doença. Nós tivemos um exemplo nessa palestra última que eu fui, com um depoimento de um cara super conhecido, que é o Paulo Zulu, falando que quando ele começou a fazer os exames, e ele achava que estava 100%, aos 53 anos, se eu não me engano, ele relata, ele descobre um câncer de bexiga. E ele se recuperou muito rápido, primeiro, porque descobriu logo no início, e segundo, pelo histórico de vida que ele tem. Saudável, exercício físico, boa alimentação, sem, né? E por isso não virou um complicador. Mas esse cara, com toda essa vida exemplar, teve um câncer de bexiga. Então, a prevenção é muito importante, a promoção da saúde, tá? Do atendimento preventivo, das orientações, do monitoramento do teu corpo e do teu organismo, aquele check-up anual, as visitas frequentes ao médico, que é por isso, né? Esse é um dos diferenciais que faz a mulher, por exemplo, viver mais do que o homem. Ela se cuida, ela se coloca menos em risco, ela vai com frequência ao médico, né? Coisas que os homens costumam não fazer. Então, um dos pontos das Power Nines que você citou aí, cara, e aí tem tudo a ver com isso, é movimentar-se naturalmente. Vamos começar por esse. Aqui eu não estou falando sobre exercício físico, eu estou É. falando sobre escolhas no dia a dia. Eu preciso levar meu filho à escola. Meu filho, a escola dele é a 1 quilômetro de distância da minha casa. Eu vou a pé. Eu faço isso com meu filho, por exemplo. Hoje, quando a gente terminar aqui, eu vou almoçar e vou levá-lo à escola e volto para casa para continuar o trabalho. Eu trabalho home office durante a semana, e faço questão de levá-lo a maior parte das vezes à escola e a pé. E vou buscá-lo a pé também. Então, caminhar. A Organização Mundial da Saúde já colocou, né, que o padrão ouro de movimentação seriam 10 mil passos por dia. A gente está falando algo aí em torno de 6 quilômetros, talvez, tá? 5 a 6 quilômetros, deve dar uma coisa dessa. Então, escolha se movimentar, tá? Essas pessoas ali nas zonas azuis sempre tinham uma horta em casa, geralmente. Sim, Então, sim. estão abaixando, levantando, cuidando da É. planta. No Eles livro do. preferem fazer as atividades de casa de forma manual. Então, eu lavo a Sim. louça, eu não ponho numa máquina de lavar. É claro, gente, que o que a gente está dizendo aqui são questões que foram observadas. Ninguém está dizendo que todos conseguem fazer isso na sua Não, no vida, que livro é, do Ikigai, sabe? no livro do Ikigai ele fala até que é o famoso faça do limão a limonada, né? Como eles moram em ilhas, eles Sim, têm que se movimentar, esse movimento muito a pé ou de bicicleta. Então muito eles a estão pé, de sempre exercitando bicicleta, a perna, porque é o músculo que eles até falam, é fundamental. o músculo que rege a vida, né? Se você quando você perde a mobilidade da perna, é A sua mais tendência é ficar muito mais parado. Imagina que é você isso, perdeu muita musculatura, não consegue se levantar com eficiência, não consegue se isso. caminhar com eficiência, você aumenta o risco de queda, de acidente, de É. lesões graves que podem aí sim levar você para um declínio muito maior, né? É a É, questão da horta também, que você tem que sim, agachar o tempo todo para ao tempo plantar, todo. e aí, Agacha, isso. levanta, cuida da planta, aquilo te distrai, é contato com a natureza. Eu tenho vários elementos nisso daí. Brincar com seus filhos, e é tirar um tempo para brincar, vamos jogar bola, vamos sentar no chão, vamos brincar junto, né? São brincadeiras, e estilo de vida que vai fazendo tudo isso ser favorável. Depois, Fernando, o segundo que eu quero tocar aqui, e aí a gente não vai ter como fugir, é ter um propósito na vida.
eles falam muito sobre entender por que que você acorda todo dia. E aí você citou o Ikigai já, né? E aí nós temos Nicoya, se eu não me engano, fica na Costa Rica, Nicoya, cara. É uma coisa assim. Nicoya é uma das zonas azuis, e lá eles têm o que eles chamam de plano de vida, que é muito parecido com a filosofia do Ikigai, tá? Que é a ideia do eu sei o meu papel nessa sociedade, para que eu sirvo. E não é sirvo como utilidade, é servir para ajudar o próximo, né? O meu trabalho é fundamental. Se eu corto o cabelo bem, eu deixo as pessoas bonitas e felizes, né? Se eu sou um médico, eu estou curando as mazelas ou prevenindo que essas pessoas venham a adoecer em grandes escalas. Mas como propósito de vida, eu amo fazer isso, além de ganhar dinheiro com isso, que seria consequência desse trabalho, tá? E falam, e isso te movimenta a levantar, te tira da depressão, faz com que você trabalhe por muito mais tempo, seu cérebro se mantém ativo, né? Eu costumo passar nas aulas, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre essa questão do propósito, falo assim, vocês precisam responder 4 perguntas na vida e nesta ordem, que é baseado no Ikigai. A primeira é, o que eu amo fazer? E nessa lista, a gente tem que ter 5, 10, 15 páginas. Você vai botar tudo que você ama fazer na sua vida. Tudo, da menor coisa à que você considera a maior coisa, mas tudo, tá? Eu amo sentar e assistir jogo de futebol, eu amo cozinhar, eu amo cantar, eu amo estar com a minha família, eu amo fazer conta de matemática, eu amo fazer planejamento, tudo que você ama fazer. Depois, na segunda pergunta, você vai dizer o que que eu amo fazer e faço bem. Porque às vezes eu gosto de cantar, mas eu canto mal pra caramba. Então não adianta. Aí eu não levo isso para a segunda pergunta. Então eu vou começar a extrair de tudo que eu amo, aquilo que eu amo e faço bem. Então eu já tenho um grupo de coisas que eu faço bem e amo fazer. E aí você vai para a terceira pergunta. Dessas coisas que eu amo fazer e faço bem, o que será que me pagariam para fazer? E aí eu jogo esse grupo de coisas que eu amo e faço bem na lista de coisas que me pagariam para ser feito. E aí eu já tenho um foco muito claro daquilo que eu posso ganhar dinheiro com o que eu amo e faço bem. E aí sim eu tento responder a quarta pergunta, que é, com isso, como eu posso ajudar o mundo, né? Porque se eu começar com essa pergunta final, o mundo precisa de tanta coisa que eu não vou dar conta de fazer o que o mundo precisa. Então eu É. tenho que seguir essa ordem. Isso te afunila e te dá um objetivo na vida, te dá uma linha de planejamento, e você diz, cara, então agora o que que eu preciso construir de competência, desenvolver, para poder atender essa minha expectativa de Ikigai aqui, E né? tem a ver com aquele index lá das Nações Unidas. Não sei se você lembra quando teve Hum, aquela pesquisa da felicidade interna bruta, do FIB. Não sei sim. se você lembra, que é o Sim, Happy Planet Index. Eu estou aqui com uma cola aqui, que é o índice do planeta feliz, né? Que era procurar medir a capacidade de cada país em dar condições de bem-estar aos seus cidadãos, considerando 3 fatores: bem-estar, expectativa de vida e comprometimento com os recursos do planeta. sim, É, é, né? Tem uma sim, sim. relação, né? Tem uma Tem uma relação. relação direta, ô Fernando. Hoje a gente vê uma mudança muito grande também nessas classificações. Eu lembro que quando isso começou, Butão, ali na Ásia, era Isso, o país mais feliz do mundo, né? né? Com a impressão de Em felicidade, 1970, isso, 1970, o com a botão impressão de felicidade, né? E de satisfação da pessoa. Não, eu sou muito feliz. E era um país basicamente de lavradores, de pessoas que viviam numa comunidade colaborativa, muito parecida com os Power Nines, né? Sempre em sim. atividade. O trabalho voluntário é falado pelos Power Nines como se centro de propósito. O voluntariado tem pesquisas já assim, ó, extensas pelo mundo afora, mostrando que as pessoas que são voluntárias têm menos infarto do miocárdio, têm menos diabetes, aumenta a expectativa de vida, tudo por conta da satisfação e do bem-estar que isso traz, tá? E aí isso vai evoluindo e a gente começa a ver que quando a ciência se une a políticas públicas, você tem indicadores e índices extraordinários, porque hoje a Finlândia já saiu, talvez pelo terceiro ou quarto ano consecutivo, é o país mais feliz do mundo. E aí você olha toda a estruturação que foi feita na Finlândia. Na Finlândia, Finlândia eu acho que é a Finlândia mesmo, onde você teve, inclusive, o Uhum. Fernando. Sim, Tá? E aí sim. você vê uma estruturação na área da educação,
nos ambientes profissionais, na autonomia e na flexibilidade da carga horária, entendendo o propósito, entrega e o papel de cada um na sociedade, responsabilidade pessoal e coletiva. Então, eu cuido de mim primeiro, cuido dos meus em seguida, e se eu estiver bem, eu deixo todo mundo bem, eu entendo o meu papel, e como o meu papel é importante no sistema colaborativo, não para mim, A tá? confiança lá, eles têm a confiança Confiança é a como... palavra de ordem lá, entendeu? Lá é a E aí você vê confiança. isso refletido em quê? Em satisfação dessa população que teve uma organização e uma força de gestão pública mirando essa qualidade e esse bem-estar social, e hoje eles estão coletando índices de renda per capita altíssimos, de violência lá embaixo, de satisfação com a vida altíssimos, diminuição dos quadros de suicídio. Assim, é impressionante o que aconteceu lá. Isso também Sim. tem em Singapura, isso também Não, tem. Então, é muito legal ver tudo isso. não, falando da Finlândia em especial, assim, né, eu tenho um carinho, porque eu estudei lá. É, eles ainda têm essa questão do suicídio também, é, é muito forte, mas é uma É questão... em qualquer lugar do mundo, tá, É, Fernando? mas pois é, e lá uma coisa que a gente conversava muito, a gente via jornal, né? A gente pesquisava, e não tem notícia ruim. E aí a gente perguntou, como assim não tem notícia? Não é possível, não Não é tem notícia possível ruim. também, não é Ninguém, assim, né? ninguém morre, ninguém cai, ninguém quebra a perna, ninguém bate o carro, não acontece nada aqui. Aí a diretora da faculdade que a gente estava falou assim: não, tudo isso acontece, mas isso para a gente não é algo que tem que se compartilhar, Entendi. entendeu? Não é o tipo de coisa que a gente fica gritando: olha aqui como tá ruim. Não, a gente não fica produzindo coisa ruim sobre nós mesmos. Pois é. Tá? Aí eu falo da política, ô Fernando, você entende? Questões Não culturais, só isso, sabe? isso, sabe por quê? Eles têm tanta confiança que o governo vai agir para que aquilo não continue daquele jeito, que ninguém precisa ficar cantando por aí. Esses índices, se você pesquisar, todas essas ocorrências estão tabuladas, existem os índices de ocorrência, a frequência com que ocorre, a proporção para cada 100 mil habitantes, tabulado nos dados do governo, na transparência, qualquer cidadão tem acesso. Eu não Sim. divido porque eu tenho certeza que isso que aconteceu hoje, que está ruim, amanhã já não vai estar mais assim, porque o governo vai agir e vai acertar. A sociedade civil está pronta para poder apoiar o governo nisso, muito mais do que cobrar um do outro, entendeu? Não existe um contra o outro lá. A gente observa muito esse trabalho sistêmico, que foi para a vida pessoal, gestão pública e para as corporações. Sim, sim. E outra coisa que se observa muito lá, que até eu consigo comparar com Joinville, que a gente mora, né? Uhum. Não, agora eu trabalho, né? Nós não Eu moramos moro em mais em Joinville. Jaraguá. Eu moro em Pissarras também, mas a gente vive muito ali em Joinville. Tá, né? Todo ano saindo melhor cidade para investir, melhor cidade para se morar, melhor cidade do Brasil. Eu, eu, eu acho que isso tem muito a ver com a relação política, com certeza, né? O prefeito de lá faz um trabalho absurdo, muito, muito bem feito. Só tenho a elogiar tudo que eu vejo, né? E todo mundo que eu converso também elogia bastante. Mas é, 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 acho que é um perfil um pouco joinvilense também, que é esse do associativismo, Sim. do trabalho voluntário. Por si só, querer ajudar, tem muita associação, cara. A- Mais do que o voluntário só, né, o Fernando, e tem muito trabalho voluntário, tem o cooperativismo também, né, muito forte dentro sim, da cooperativas, linha de associações, sim. investimento aqui, né? Então, isso tudo, as associações fortíssimas, tudo isso pensando em prol do desenvolvimento. Eu vou dizer que, assim, ó, dentro de um cenário de balanço geral, tem resultado muito positivo. Eu escuto pessoas que falam mal e que criticam ou que não gostam. E olha que legal, né? Elas têm espaço de fala. Isso é importante, é lidar com o contraditório, é entender que a gente não pode se acomodar num posto, por melhor que esteja sendo a gestão e o trabalho, eu preciso sempre observar aquilo que estão apontando, tratar com muito acolhimento, uma escuta ativa o que estão trazendo, porque eu posso ter oportunidades de melhoria em qualquer cenário, por melhor que ele já esteja, né? E isso também eu vejo como ponto positivo da gestão pública em Joinville, tá? Não sei se sempre foi assim, eu vejo mais isso assim. Hoje as pessoas estão tendo liberdade de poder falar dentro dos plenários, fora, nas ambiente muito, muito salutar
para a democracia. Existe uma dificuldade muito grande da gente conseguir encaixar a democracia com sistemas de governo, né? Esse é o paradoxo da democracia, e eu vejo que Joinville consegue encaixar isso muito bem, né? E trabalhar o Estado democrático junto com as formas de governo e as intenções de desenvolvimento, fluindo sempre de acordo com a maioria. Mas eu vejo também, eu não posso deixar de enfatizar, né? Tem uma questão ali da proposta do gestor. Não puxando o saco, né? Parece que está puxando o saco Sim, do não, mas você prefeito. está certo, tem sim. E é por Mas isso que está desse jeito, né? né, É por tem isso. um posicionamento diferente ali, né? Sim, De e assim, ó, atitude. outros não aceitariam exposições contrárias tão contundentes e dentro da casa, tá? Eles aceitam. E aceitam por quê? Porque tem segurança. Eles sabem que o que eles querem é o melhor para a cidade. Eles sabem que tem um bom projeto e um bom planejamento. E quem sabe, escutando um contraditório, não podem melhorar ainda mais o projeto que tem, né? É impressionante isso, essa questão colaborativa. Né? Esse eu acho que é o segredo. Sim, e eu falo muito sobre isso, né? Eu lembro quando eu explicava o projeto que eu dou aula, né? Falava sempre, né, das evidências, né? Que a gente tem que ter evidência de tudo, porque esse costume de fazer evidência, né? Da Sim. aprendizagem, da pesquisa, né? Eu falava quando fazer o projeto tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, que é a Isso aí, tem que evidência, ser a né? cobra morta, né? É, eu trago isso também para a área das ações ali que tem sido feitas Ah, dentro da ô, saúde, dentro Fernando, da educação, né, cara? Eles não estão fazendo com a famosa spray and pray, né? Tipo, cospe e reza para dar certo, né? Eles olha, têm. vou te falar, ô, Fernando, eu sei que esse não é um podcast sobre a gestão municipal de Joinville, né? Mas um grande abraço a todos os envolvidos aí na gestão, mas eu Sim, tenho que sim, fazer uma particularidade aqui, porque, de fato, quando a gente fala, e aí vamos falar especificamente da Secretaria de Educação, a gente tem que tirar o chapéu, dar os parabéns, porque em Joinville, e aí, de repente, você até podia tentar um podcast aí com o secretário ou com alguém da educação, porque eles têm sim. feito uma aproximação entre metodologias baseadas em evidências científicas para a formação dos seus professores, formação da rede, e colocar isso como padrão de trabalho na rede municipal. A cientificidade que eles estão buscando é invejável. A Faculdade Sensupeg está muito ali do lado, não somos os únicos, tá? E que bom, porque tem muita gente boa aí para fazer Sim, isso sim. junto com eles, tá? Mas temos a honra de participar desse movimento. Para nós realmente é uma honra. Por exemplo, o nosso trabalho em específico está diminuindo bastante as ocorrências de encaminhamento para serviço especializado de educação ou para a área de saúde para investigação de problemas de aprendizagem, porque a gente está fazendo a formação com intervenção em sala de aula e fazendo com que essas crianças respondam, melhorem a capacidade de leitura, a consciência fonológica, e passem a sair de crianças com dificuldade de aprendizagem para crianças que estão com um nível adequado de desenvolvimento e aprendizagem. E aí eu reduzo muito esse público que necessita dessa outra atenção, que seria a segunda camada. Isso reduz custos, isso valoriza a criança, isso deixa de estigmatizar as pessoas, né? Isso tudo formando bem os profissionais da educação para que eles saibam como atuar nessa fronteira entre educação e saúde, né? Sim, Olha, um toda vez parabéns que fala. gigante à secretaria, tá? Toda vez que fala de evolução na educação, primeiro elemento é formar os professores. Não Sim. tem outro caminho. Esse é o primeiro elemento, formar os professores. Né? Uhum. Eu tenho que atualizar os professores, eu tenho que estar com E essa não é formação dar curso contínua. qualquer, né? É pegar Né? o que funciona, que tem evidência científica, tem resultado para trazer, Sim, e que eu posso aplicar dentro da sala de aula, né? Porque, poxa, eles têm lá todas as obrigações, conteúdo obrigatório, sim. planejamento, e aí tem que caber dentro disso tudo uma intervenção. Então, também não é qualquer tipo, tem milhares de intervenções, mas tem coisas que levam uma hora e pouco, tem que ser individual, não dá para aplicar ali dentro. Então, eu divido por camadas essas intervenções. Tá lindo de ver. Eu confesso que seria um bom tema para escutar e eu seria um espectador e um ouvinte atento, tá? Se Tá tivesse aí. um tema de como aliar políticas públicas a evidências científicas, melhorando indicadores do município.
Ó, Cara, vou pá, convidar o Calegari, conheço ele é um olha aí que entusiasta, né? legal. Para quem não sabe, né? Eu faço podcast de Sim. empreendedorismo, design, inovação, porque eu sou muito envolvido com o ecossistema de inovação da região, né? Joinville, Itajaí também. Por que que eu estou dizendo isso, né? Porque é nesse lugar que eu conheço o Calegari. Eu conheço o Calegari da inovação, Da não da inovação, não educação. político, né? Não político. É porque ele também é um entusiasta lá do ecossistema de inovação e está sempre ali no agro, ali, né, ajudando as startups e tal, sempre é curioso ali com o que está acontecendo de novo, assim, acho isso também algo importantíssimo. E vou fazer esse convite aí, já estava na minha lista dos desejos ali das pessoas que eu quero conversar em Joinville, né, o Calegari é um deles. É, e o Felipe, vamos lá, né? Pegando esse comportamento, talvez. é, não vou pôr exemplar, porque senão puxa muita sardinha e não vejo como exemplar, mas tomando como referência, né? Se é uma cidade que está funcionando, acaba sendo uma cidade exemplo, modelo, né, para várias iniciativas. Isso tem, eu consigo trazer essas iniciativas da longevidade para Joinville, assim, porque é uma cidade muito tá industrial, tá se modernizando, tá com essa pegada 5.0, 4.0, tudo é tecnologia. Como que você vê isso, cara? E como que eu Cara, faço não, para. conseguir, a gente sempre vai conseguir. Para isso, claro, vai precisar novamente de mobilização política, né? E um conjunto entre iniciativa privada e poder público. Eu acho que a gente precisa começar a entender ou definir melhor os papéis de primeiro, segundo e terceiro setor dentro de um município, tá? Para que a gente possa saber como cada um desses setores pode agir de forma sistêmica, volta ao sistêmico, para promover esse desenvolvimento, né? É uma questão cultural, tá, Fernando? De costumes, de mudar hábitos de vida, de mudar costumes que estão que estão profundamente arraigados. Por exemplo, a gente precisa entender que reduzir um pouco a marcha é fundamental para ter qualidade de vida, e longevidade. E hoje o mundo te pede o contrário, ele só quer que você acelere, 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 É, acelere, e ele não te dá o tempo do autocuidado, da, da questão de prestar atenção no teu psique, na tua emoção, em se reconectar com a natureza, em realinhar todas as suas energias e forças, né? Então é preciso encontrar aí, cara, uma estratégia de manejo desse estresse, e porque é, senão isso pode diminuir a produtividade. E aí a gente acha que acelerando, a gente está indo em prol do desenvolvimento e de o aumento de divisas e da melhor distribuição de renda, e a gente está fazendo o contrário. A gente cai a produtividade com isso, adoece a população, aumenta a despesa no poder público, eu começo a ter mais afastamento das empresas, eu começo a ter gente encostada, invalidada por conta de um burnout, e assim a vida começa a bagunçar. Aquilo que parecia um caminho correto, no final traz um resultado que é exatamente o oposto do esperado. Então a gente tem que respeitar isso. E a gente já tem visto no mundo inteiro, inclusive no Brasil, os movimentos das empresas para reduzir carga horária sem redução de salário, promovendo aos seus colaboradores, por exemplo, tem uma empresa ali no interior de São Paulo, da área de TI, que ela tirou a quarta-feira de trabalho e ela dá R$ 450 ao funcionário, é algo assim, mas não em dinheiro, que ele pode dizer assim, ó, hoje, nessa quarta-feira, eu estou indo ao teatro com a minha esposa. Eles compram, então, o ingresso, eles vão ao teatro, eles curtem. Eles já aumentaram 20 a 20, dá quase 25% a produtividade. E a satisfação, o ambiente profissional, ninguém quer sair da empresa. Ninguém está pedindo aumento porque está super satisfeito de ter um dia de folga, com o mesmo salário que tinha, com incentivo para poder curtir com a família, né? Então, isso tudo vai se somando. A gente tem que entender que o mercado mudou, a relação humana mudou, as prioridades humanas agora estão evidenciadas como bem-estar com a família, bem-estar com os amigos, bem-estar pessoal, sendo crucial para a produtividade e desempenho profissional. Isso antes era separado, a gente cresceu, eu e você somos de uma geração que
entrou na empresa, os problemas da tua vida ficam da porta para fora. Lembra que era assim que a gente era educado? Cara, eu tô assistindo uma série que chama Ruptura na Netflix, e ele faz Ah, isso, cara, acredita? Eles, é, eles meio que. O mote da série acontece várias coisas, lógico, né? sim. Mas o mote da série é quando você entra no local de trabalho, você esquece tudo da sua vida pessoal, Isso e é impossível, né? Tipo, quando você sai, volta tudo. E aí tem alguns que estão questionando, aí começa a tal. Mas essa é a discussão, essa é a é, discussão, entendeu? Porque isso tem que estar convivendo. Fabrício, eu vi um cara, eu vou citar o nome porque eu admiro demais esse professor, o professor Roberto Lente, da Universidade Federal ali do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer, durante um período bem curto, de passar ali no laboratório dele aprendendo uma técnica de contagem neuronal que ele desenvolveu. E aí, enquanto eu estive lá, é o que ele fala: você entrou aqui, você tem que seguir as regras da nossa corporação, vamos dizer assim, né? Embora você seja um visitante, aqui o nosso dia a dia funciona assim, você tem que se encaixar no dia a dia. E aí ele tinha um seminário semanal, nós também, na nossa universidade lá. Só que o nosso sempre foi voltado para os temas da neurociência. O dele, não. O seminário semanal que eu participei, que foi o primeiro, era como era a vida do índio no Brasil, o cara ia falar. Eu achei super estranho, que eu estava vindo de uma formação clássica, aquela formação reta, neurociência, jaleco e tal, e aí eu cheguei ali e vi que um dia da semana ele falava: não, eu quero que em um dia eles conheçam sobre cultura, eles possam falar sobre folclore, eles estudem coisas que não são aqui. Eu quero que eles tragam o que eles gostam para falar aqui nesse dia. Esse seminário é um seminário da vida deles, não é um seminário da neurociência. Eu achei fantástico isso. Isso eu estou falando início dos anos 2000, não, tá? legal, né? 20 É, anos atrás. tem professor com essa pegada, né, cara? Tem os Tem. caras que pensam isso, né? Isso vem ganhando força, tanto que hoje nós temos ele como o líder ali, ou pelo menos um dos líderes, foi o grande idealizador do Ciência para a Educação, que é a rede CPE, que a gente teve agora uma notícia maravilhosa do nosso colega o Fabrício Bruno Cardoso, agora fazendo parte dessa rede de Ciência para a Educação, que é uma nata de pesquisadores nesse país, que pensa na ciência olhando para os resultados e benefícios que ela pode trazer para a educação baseada em evidência, né? Que é Sim, isso que sim. eu falo que o Calegari está buscando aqui em Joinville e nos chamou para ajudar a fazer isso, né? Então tá muito bacana. Então, cara, assim, ó, esse momento de parada para você sair um pouquinho desse mundo, sabe, respirar, meditar, ter um happy hour legal com a tua equipe. E aqui eu não estou falando que tem que ser bebedeira, tá, gente? Não estou fazendo apologia a álcool, muito pelo contrário. Estou falando para que vocês façam mesmo encontros felizes. Porque Harvard colocou uma pesquisa de longevidade, Fernando, e disse o seguinte: o que é determinante para viver com qualidade? E ela tem dois grupos que foram estudados, sei lá, com 80 anos de estudo. Sim, Está sim. acontecendo ainda o estudo. E aí tinha uma parte que tinha dinheiro, bem estruturada, formada, e outra que não, que era pobre. A gente conversou sobre isso até no início aqui, né? E o recurso, o quanto ele pesa, né? Mostrou-se que o recurso em si não faz diferença. É o seu estilo de vida. E muito mais do que isso, nesse estudo evidenciou-se a qualidade das relações. Isso é a Então, se convivência, né? você tem bons amigos, se o seu círculo de familiar, de amizade, social, profissional, ele como eu posso, revigorante, exultante, é um ciclo do bem, você tende a viver mais feliz, sabe? Mas isso, Então, isso tem essa muito a parada ver, é fundamental. tem muito a ver com a filosofia da sociedade 5.0, né? Que é Sim, esse viés da sustentabilidade, da Agenda 2030, dos ODS, né? Assim, vamos lá, né? Com relação à classificação da sociedade no longo da história, né? Tem lá o Nômade lá 1.0, depois a Agrária 2.0, depois sim, vem sim, a Revolução Industrial, que é 3.0, e aí a 4.0, que vem com desenvolvimento de internet, as TICs, tal, conhecimento, né? A era da informação, né? Do conhecimento. sim. Só que acho que 10 anos para trás, né? Para cá, 2013 em diante, o Japão, de novo, né? Encabeçando, começou a falar sobre a sustentabilidade, né? Baseando-se tudo no ser humano, na diversidade, na conectividade, na Sim. imaginação,
né, que acabou hoje é o que mais se fala, né, sobre criatividade. Eu gosto muito da expressão humanidade aumentada, né, que um Sim, jeito mais ao invés humano da de. realidade aumentada e para a humanidade aumentada, né? É um trocadilho interessante, porque ele traz esse o fator humano que hoje, né, em tempos de inteligência artificial aí bombando, né, agora em 2024, principalmente, ah, ah, vai o fator decisor de separação é o fator humano. Tem uma pesquisadora, a futurista, Marta Gabriel, que ela fala dos 3 Es. Tem um TED dela que ela fala dos 3 Es, que é o que diferencia a máquina porque ela pega todas as competências do século XXI, lá do Fórum Econômico Mundial, e ela diz: tudo isso a máquina faz. Tomada de decisão, Tudo, resolução de tudo. problema, tudo isso. Aí ela falou assim: ainda não faz. Ela coloca o 3 E, uma que é ética, a máquina ainda não tem esses fatores éticos para, né, para tomar decisão, ela não tem isso. Pode ser imputado, mas ela não faz isso por livre e espontânea vontade ainda, né? O outro é inteligência emocional, a máquina não tem inteligência emocional. O outro, que é emotional intelligence, e o outro é empathy, empatia. Empatia. E ela remete à tecnologia que eles estão criando para a máquina conseguir ter essas características, né? Ou identificar, pelo menos, milhares de formatos de expressões faciais que remetem ao sentimento. Tipo, quando eu fico bravo, eu franzo a testa, quando eu fico triste, eu fico com aquela cara mais, né? Também franzo a testa. Então, eles estão tentando fazer esse banco de dados para que a máquina consiga identificar quando você está triste ou feliz. Também. Entendi. E aí, talvez ela consiga ter algum viés de inteligência emocional, mas ainda não consegue. Isso é um negócio. São essas 3 características absolutamente humanas ainda. E aí, uma vez eu vi uma discussão dela com outro futurista, que é o Walter Longo, e ele fala que além disso, que são características, ele fala o fator crucial. Aí ele fala do interno, da alma, tal, mas ele diz que é que o ser humano tem vontade, que aí a gente transfere para motivação, disciplina, e o propósito, o famoso propósito que você citou bastante ali com o Ikigai. Mas ele fala muito da vontade. O ser humano tem vontade de fazer as coisas. Ele acorda e dá vontade nele de comer, vontade de mudar, vontade de viver, de agora eu vou fazer isso, vontade. E essa vontade a máquina não tem. A máquina tem comandos. Ela não tem Ah, não tenha vontade. dúvida. E É, não tenha dúvida. Isso e, sem dúvida nenhuma, uma das questões. Mas eu acho que essas discussões precisam surgir muito aí. As pessoas têm medo, né, dessa substituição, sim. mas acho que é mais uma questão da gente se adaptar às tecnologias para poder conviver cada vez melhor com o próprio ser humano, né? Otimizando serviços, melhorando a qualidade de vida dos seres humanos e utilizando a máquina e a tecnologia para nos auxiliar nesse caminho, né? Sem dúvida nenhuma, se o que você faz pode ser feito por uma máquina, você corre o risco dessa profissão não existir dentro de pouco tempo, mas tem muitos outros locais em que você vai ser necessário, né? A gente segue assim. Sabe, E de todas Fernando, você essas falou sobre teorias. essa mudança, e essa mudança traz hábitos que são muito preocupantes quando a gente fala de qualidade de vida e longevidade. Por exemplo, o sedentarismo. Eu agora tenho tudo na mão, não preciso me movimentar, é muito tempo Sim, parado em telas. a questão da tecnologia, Então, sim. aí eu começo a comer tudo de forma rápida, então eu pego coisas ensacoladas. Eu costumo dizer que para saber se a gente come bem ou come mal, a gente tem que entender se descasca mais do que desembala. Se eu descasco mais do que eu desembalo, eu estou comendo bem. Mas se eu estou desembalando mais do que descascando, eu preciso começar a me preocupar. E É hoje a uma gente boa desembala referência. muita coisa, é aquela comida rápida. Então, cuidar da alimentação é um dos pontos das Power Nines, e é se alimentar bem de fato, né? E não é quantidade só, tá? Porque quando você olha, por exemplo, algumas das dietas lá,
você vai ver que as pessoas comem bem, comem muito, não comem pouco. Só que o índice calórico do que eles estão comendo é baixíssimo, são alimentos de carboidrato, fonte de carboidrato de alta qualidade, complexas, não são processados, né? E o estilo de Então, vida, né, também, ó, né? é um O estilo estilo de de vida vida. muito bacana que dá para colocar no dia a dia. E eu fiz isso agora nos últimos 2 meses da minha vida. Emagreci já 6 ou 7 quilos de gordura e ganhei massa magra. E, cara, meu prato de almoço dá 606 gramas, pesadinho, né? Nas proporções de, pô, meu arroz integral, eu posso substituir isso por outro carboidrato, a salada e tal, ou a carne. E, cara, eu venho secando, comendo bem, comendo muito, não estou passando fome, sabe? Então, é se readequar, tá? No Netflix ali que eu coloquei para você, eles vão falar de uma regra lá de Okinawa e que, curiosamente, as outras regiões seguem, mas de maneira intuitiva, nada assim, não era parametrizado para isso, né? Foi uma coisa que eles viram em comum. Só que Okinawa, eles ensinam isso desde que você é criança. É a regra do 80-20. Você precisa sair da mesa quando se sentir 80% satisfeito. É, isso tem Aí no livro. No livro do Ikigai fala disso Aí tem também, um né? médico aqui, que eu estava numa palestra que ele fala sobre longevidade, e que ele comentou: eu trago isso para a nossa vida e vamos repetir o 80-20 de Okinawa, mas a gente pode fazer o seguinte nesse 80-20. Eu preciso entender que 80% do meu tempo, além de não ser comendo exageradamente, é comendo bem. E 20% eu posso chutar o balde, comer uma pizza, comer um hambúrguer, um churrasco com os amigos, não tem problema. O negócio é que a gente usa o 80-20 de forma errada. A gente não sai quando está 80% satisfeito e passa 80% do tempo comendo mal. Aí, 1 ou 2 dias na semana come salada e quer que isso resolva o problema. Entendeu? Ele vai assim, não dá. E esse 80-20 joga contra, não joga a favor, né? Então, assim, isso é um segredo na vida, tá? Vale a pena a gente ter cuidado com a alimentação. A alimentação também pode ser um sinal, de alguma questão relacionada à ansiedade, frustração, algo emocional que eu não estou conseguindo controlar. Por isso é tão importante a gente estar o tempo inteiro, conversando, ter uma terapia, poder tirar esse momento para uma meditação, aquela parada que a gente falou, fazer um hobby, praticar um exercício físico. Eu coloquei isso na minha vida agora de volta, graças a Deus, e lá eu extravaso muito quando eu estou praticando esse exercício físico, seja caminhada, seja uma academia, uma natação, uma luta, né? A gente precisa começar a entender, para não descontar tudo isso na comida, principalmente comida processada, né, que você deixa em cima da mesa, leva uma semana para o fungo pegar, então nem fungo está querendo comer e você está comendo aqui. Sim, sim. Ontem, cara, ontem eu estava vendo algum Reels da vida e o cara falou sobre bolacha recheada. Ele falou bolacha, ele falou que como um dos piores alimentos, assim. Sim. E ele falou assim, cara, bolacha recheada, ela não estraga, ela só amolece, ela não estraga. Pode deixar lá, ela não vai estragar, nem o recheio vai ficar ruim. Ela só amolece, gente. E por de tanto antibactericida, tanto antifungo, anti isso, aquilo ali é um veneno puro. É só. E eu fiquei pensando assim, né, refletindo, que você não para reparar, você só Não. come. E aí eu fiquei pensando, puta merda, como é que é, né, cara? Realmente, né? Uma coisa assim, muito específica. Mas tá aí, professor, mais um negócio, né? Até de alimentação você tá se Mas é atrevendo isso. aí A gente agora. vai falar sobre qualidade de vida, quando você introduziu. Cara, você tem um ecossistema muito grande. E aí pensa a mudança cultural que tem que ser, principalmente na nossa região, por exemplo, que a gente sabe que de uma cultura alemã de base, o doce é um negócio absurdo. Onde você vai, tem muito, e é aquele com muito creme, com muita massa, com muito açúcar, né? E o Então é uma alemão é mudança. longevo, né? O alemão não é um cara que morre tão cedo. Eu não sei, eu não tenho esse Não, cara, nós histórico. estamos falando do Brasil. E aí, no Brasil, embora a gente tenha um ou outro local que possa viver um pouco mais, a média geral é horrível. Então, a gente tem melhorado e vamos lutar para isso. E se eu quero envelhecer com qualidade, aí sem diabetes, sem doenças metabólicas em geral, com menor risco de infarto, sem condição sem risco para AVC, sem doença neurodegenerativa, eu tenho que mudar esse hábito alimentar. Então, Uhum. é muito arraigado na cultura tudo isso. Para mudar, precisa de uma mobilização muito grande, política e social,
Mas é possível, tá? E rapidamente a gente colhe os benefícios. Lá Porque são no fatores México, culturais, né, professor? Né? Porque eu sim. fico pensando assim, comparando essa loucura aqui do Sul com o Nordeste, que é um negócio mais assim, Não, mas né? não é não, não é não. Nordeste, a gente vive lá também um ritmo de trabalho absurdo. O que a gente tem lá é que, dado ao clima, e a geografia, claro, né, toda a questão ali da localização do Nordeste, com praias maravilhosas e tudo, eles têm um acesso ao lazer muito mais fácil do que quem está no Sul, que, por exemplo, durante o inverno sofre muito com esse rigor, né? É mais difícil você estar ao ar livre, conviver. Então, essa é a questão, mas eu acho que em ritmo de trabalho e de vida, respeita muito uma questão cultural que a gente tem aqui também. É tão pesado quanto, a mobilidade urbana não está legal, as pessoas não conseguem ir de bicicleta ou a pé, eu tenho assim, ó, o custo de vida é altíssimo, então estão sofrendo tantas mazelas quanto a gente sofre aqui, e talvez com menos recursos para poder ainda superar tudo isso. E aí de lá a gente costuma ver soluções altamente criativas justamente por conta, né, da questão de não ter tantos recursos disponíveis às vezes Sim. para resolver problema. E aí acaba que isso se espalha para o resto do país. Eu olho para o Brasil como um todo e não consigo entender por que os nossos índices de educação e de qualidade de vida são tão baixos, tá? Embora possa ter, mesmo dentro de estados como o Rio de Janeiro, eu tenho bairros na cidade do Rio com um bom IDH. Não sei como é que isso anda hoje evoluindo, né? Mas tem São Paulo. Cara, São Paulo é um caos, mas tem bairros com IDH igual de cidades da Europa. Então, assim, é uma distorção muito grande. Então, a gente tem que começar a entender como eu regularizo isso de forma mais democrática, seria a palavra, né? Como eu distribuo melhor tudo isso e garanto esse acesso, essa qualidade, essa infraestrutura para a maior parte das pessoas. E aí é um desafio cultural, social e político, né? A gente precisa entender que se não tiver a participação de todos os entes, a mudança não é possível, tá? E a gente ainda assim vai ver muitos problemas acontecendo. O negócio é que, numa trajetória em que eu melhoro os índices, eu estou numa trajetória de sair do buraco e não de cavar ele mais fundo. Hoje a gente está numa trajetória, talvez, de cavar esse buraco mais fundo, né? Então, por isso, essa parceria, primeiro, segundo e terceiro setor, seja tão importante. Agora, nem tudo que tem que mudar é tão ruim. Eu vou falar uma coisa aqui que é polêmica, mas que está lá, nos Zonas Azuis, tá? Eles falam do Vinda 5. Eles falam muito sobre essa parada, essa questão, e falam assim: olha, uma das coisas que a gente viu aqui, eles tomam uma, duas taças de vinho, isso é comum, tá? Então, assim, ó, é mais um encontro, a felicitação, a comemoração sem exceder, sem exageros, tá? Álcool, pela Organização Mundial da Saúde, não é indicado em nenhuma quantidade, É isso que eu ia ok? falar. Existem Essa eu pessoas, li esses inclusive, dias que também. têm realmente alguma doença relacionada ao consumo do álcool, e aí nós temos que ter muito cuidado com todas essas indicações. Para quem pode, o que a gente diz, cara, uma taça de vinho, e o vinho é uma bebida que tem ali seus componentes flavonoides, antioxidantes e tal, bacana. Mas cuidado com a quantidade de álcool que você vai consumir, porque o álcool pode prejudicar muito a sua vida, tá? É, Então, isso está lá, é polêmico, está lá, mas ele não indica a bebedeira. Ele é muito claro dentro daquele documentário quando ele fala sobre esse consumo racional e consciente, tá? Não é proibido, mas não é. Eu não posso entender, porque existe uma graduação, né? Média geral, é falar uma taça de vinho, né, seria por dia, não traria problema à saúde, ou uma latinha de cerveja. O problema é que as pessoas acham que isso é cumulativo. Então, o cara passa 10 dias sem beber, aí ele olha para trás e fala, cara, eu podia tomar, sei lá, 350 ml, então agora eu vou tomar 3,5 litros porque eu fiquei 10 dias sem beber cerveja. Não é acumulativo, amigo. Não bebeu, acabou, zerou, não passa para outro dia, entendeu? Não, é uma taça de vinho, 100 ml de vinho. Pô, eu posso tomar 1 litro se tem 10 dias que eu não bebo? Não, não pode, né? Esse é o ponto. Então, é lidar melhor com isso e cuidar também com esse afã pelo álcool, assim, o tempo inteiro, porque isso também pode estar mostrando alguma questão de ansiedade, de problema não resolvido, de descontar escape, isso né? ali naquele De momento, esse fuga, né? escape, essa fuga. Podemos fazer essa fuga, talvez, com hábitos mais saudáveis, como o exercício, o trabalho voluntário. É uma escolha.
Eu sei que ela não é simples e essa escolha não tem garantia de resolver todos os problemas, mas ela é um caminho muito mais promissor do que meter o pé na jaca no álcool, né? Professor, você tem algum filme da vida, aquele para falar, "Ah, esse é o melhor filme"? A gente Ah, acabou de falar cara. aqui da série do Okinawa, que é uma coisa Não, eu tenho atemporal. alguns, mas assim, tem um filme em particular, pela mensagem que ele passa, que nem é um filme assim tão complexo, nada, mas que eu gosto muito, que é Patch Adams, que é com o Robbie Williams, em que ele é um Sim. médico e ele trabalha a favor da vida, em trazer alegria, em mostrar que o ambiente pode ser um ambiente feliz e que isso ajuda a curar as pessoas. Eu acho Patch Adams um filme maravilhoso. Gosto de outro filme dele também, que ele é um psicólogo, que ele contracena com o Matt Damon, o Matt Damon é um cara superdotado, mas vem de um lugar pobre. Eu não estou me recordando agora o nome desse filme. Talentoso Ripley, não é? Não, 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 não. Ai, Tá? que eu. Mas o esse é Mi- um outro filme muito bacana. Então, eu gosto muito de filme e eu gosto muito de documentário, Fernando. Os documentários, para mim, são fora de série, né? Então, eu consumo muito documentário. Mas o Pat Adams, eu deixaria, assim, filmes com essa mensagem, né? Não necessariamente ele, né? Mas filmes com essa mensagem, eu acho que são filmes que realmente valem a pena para a gente entender que tudo é uma questão de escolha, a nossa postura na vida. Eu posso achar que tudo é um problema, né? Ou eu posso ser a solução dos problemas que eu encontro. Isso é uma escolha, tá? Você pode estar sugestionado, você precisa estar aberto, aceitar isso, aceitar olhar o lado bom da vida, aceitar olhar a colaboração, deixar de guardar rancores. E eu não estou dizendo que isso é da noite para o dia. Existem exercícios para te colocar nessa rota. A terapia é fundamental para te ajudar a tirar essas amarras ou esses lastros da mágoa, do rancor que você carrega com você, porque isso vai trazendo um peso e às vezes fica muito difícil caminhar na vida tendo que carregar esses lastros, né? Quando você começa a deixá-los pelo caminho, você, como um balão, começa a voar mais alto, né? Então, isso precisa ficar muito atento para todo mundo, tá? E isso tem a ver com mais uma das Power Nines, Fernando, chama espiritualidade. Eles não falam sobre religião, eles falam sobre ter fé, ter crença em algo, tá? Então, é participar dessas comunidades que têm ali a fé em alguma coisa como algo maior. Isso ajuda muito a questão da saúde humana, tá? Então, trabalhar esse perdão, trabalhar a mediação de conflitos, em não ser o causador e ser o resolutor disso, acreditar em algo além de você, é fundamental também para essa saúde na longevidade. Maravilhoso. E livro, Felipão? Tem algum livro da vida também assim para indicar para a galera? Então, aí livros, cara, eu vou voltar um pouco nisso aí, né? Eu sou um cara do romance em prosa. Assim, eu gosto de romances em prosa, de ver a vida por um lado muito poético, né? Então eu leio a literatura brasileira, eu gosto muito. Então você vai pegar os livros de Machado de Assis, vai ler. Eu gosto de ler, por exemplo, O Menino do Pijama Listrado, ou A Sim. Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Cara, é ler, romance em prosa, olhar óticas que às vezes foram reais, mas de um jeito um pouco poético, com um pouco mais de leveza, para te fazer refletir sobre as escolhas humanas, né? Então, eu gosto muito disso. Eu não tenho, para te dizer a verdade, eu não tenho um livro que eu possa dizer assim, isso aqui mudou a minha vida. Eu acho que eu tenho um conjunto de coisas que mudaram a minha vida, influência de amigos, exemplos de família, trabalho, livros, né, conceitos que eu li que eram específicos ou não da minha área, mas eu posso dizer que, fundamentalmente, olhar o mundo com a poesia, né, foi importante para mim. Então, eu acho a poesia fora de série. E quando a gente fala sobre poesia, por exemplo, eu estou falando desde a popular à mais erudita. E aí você pode. Até tem gente que vai criticar, mas, por exemplo, você pega uma letra de música de Cartola, pega uma letra de música do Zeca Pagodinho, e você vai ver a poesia da vida concreta, verdadeira, do sofrimento do brasileiro, por exemplo, retratado naquilo. Você pega uma poesia do poeta Zé da Luz, ali de Arco Verde, você vai ver um cara semi-analfabeto que falava sobre amor. Então, a poesia eu acho maravilhosa. Aí, quando você fala sobre a leitura, na minha opinião,
Se você ainda não lê, comece agora. É isso, porque a leitura, não importa a leitura que você vai escolher, a leitura vai te colocar em outro patamar. Sempre que você lê um livro, que você lê um artigo científico, que você lê uma bula de medicamento, você vai ser uma pessoa diferente daquele momento para frente. Tá? Agora tem algo mais em você. Então, a leitura é isso. E para mim, eu tenho a escolha de um estilo, romance em prosa. E aí podem escolher vários, mas ou a poesia, né? Mas a leitura é o fundamental. E tem alguma coisa a ver, da neurociência que traz isso, assim? Tipo, quando eu leio. Não, não. Acho que nada assim prático da neurociência. É mais uma questão de que a leitura é uma fonte de ah, é uma fonte rápida de você conseguir enxergar o mundo pelo olhar do outro, né? Então, ali eu tenho várias pessoas falando sobre como é gerir uma empresa, por exemplo, em livros de consulta técnica. Eu tenho pessoas falando o que que aconteceu com os experimentos que foram parametrizados quando ele escreve um artigo científico, me bota um resultado, e aí ele diz projeções de futuro a partir daquele resultado. Eu pego um corte histórico lá da Guerra da Bavária, nessa Milan Kundera, quando ela escreve A Insustentável Leveza do Ser, e tenho o prazer de passear e rever essa história sobre uma ótica dela, uma escritora, romancista que era do local. Então, eu acho que isso traz para a tua base muito conteúdo para que você possa fazer associações e tire suas próprias conclusões. Começa a trazer para você a capacidade de ter o pensamento crítico, científico, baseado em algumas evidências, né? Em conteúdos. Fica mais fácil para você assimilar novas ideias quando você já tem algum conceito na base. Então, a leitura serve para te alimentar de conceitos, para te colocar visões diferentes sobre o mundo, para te entreter, para te divertir, para ser um escape. Eu uso muito a minha leitura, claro, como estudo aqui específico, mas muito como hobby. Né? Quero descansar, quero relaxar, Sim. eu quero desopilar a cabeça. Eu leio um romance, eu leio uma poesia, eu fico ali em cima daquela poesia. Eu cheguei há algum tempo, junto com um grande amigo meu, o Ibrahim, um médico lá de São Paulo, quando a gente fazia doutorado, a gente ia ao Bexiga nas noites, eu acho que era de quarta-feira à noite, lá na Rua 13, e a 13 de maio, né, no Bexiga, e a gente declamava poesia em sarau, participava muito de sarau, tinha esse contato com a arte. Então, eu uso muito como esse escape, né? Que legal, cara. Eu já participei de sarau também. Eu tive uma época no Senai que tinha um cara que também trabalhava na metalurgia comigo, mas ele, ele era bem fora assim da casinha. Ele ia de skate, do Senai, ele era todo skatista e tal. Aí todo mundo tinha um julgamento dele, né? E aí um dia ele falou: Vá, vamos uma festa na minha casa. Aí eu falei: Não, vou, porque vai ser muito louco. Eu cheguei lá, ele com o violão, e o violão passava de mão, todo mundo, só eu que não tocava, todo mundo tocava e cantava uma música que eu nunca ouvi na vida, tipo meio que uma Sim, poesia, ele fazia alguns acordes e então depois que ele falou, não, é um sarau que eu faço sempre aqui em casa. Essa é a minha referência de sarau. E tá eu falei, vendo? caraca, que loucura. Eu achava demais, assim, eu mudei todo o meu conceito sobre esse cara. Chamava Marcelo. É. Ele era um negão cabeludo. Olha Ele aí. era negão, mas ele tinha o cabelo liso. Era muito engraçado, assim, inclusive. Tem uma figura bem atípica. E o Felipe, de tudo que você viveu até hoje, cara, se tem alguma coisa que você faria diferente? Que você, se você pudesse voltar, mudar alguma coisa, você mudaria o quê? Essa é uma pergunta muito louca, né, cara? É, olha, é muito difícil eu agora, com a cabeça que tenho, olhar para trás para julgar a pessoa que eu fui, né? Isso fica muito naquela seara do engenheiro da obra pronta, né? Agora eu olho, vejo quais foram os defeitos na obra e digo onde tinha que ser corrigido, né? No fim de tudo, Fernando, os erros, junto com os acertos, me trouxeram até aqui e formaram a pessoa que eu sou hoje. Eles me jogaram para as experiências que eu tive que viver, e algumas não foram nada boas, mas que constituíram o que eu sou hoje. Então, eu não mudaria nada, absolutamente nada. Se eu tivesse uma licença poética para falar com você, acho que a pessoa que respondeu isso da melhor forma possível até hoje foi Vinícius de Moraes.
Porque fizeram essa pergunta a ele. E ele disse assim, ó, eu se tivesse que voltar, que para ele perguntaram quem você queria ser e tal, ele falou, eu mesmo, com um pau um pouquinho maior. Então é assim, cara, a vida, é ele fazendo troca, a vida é isso, você entendeu? Por que você mudaria algo que trouxe você até aqui onde você está hoje, né? Mude daqui para frente se você não está gostando do que está vendo. Porque para trás te formou até aqui. Se você olhar para trás, é injusto com você. É injusto. Você pode aprender com os erros que você teve e não repeti-los. Mas esses erros foram importantes para que você fosse quem você é hoje. É isso. E claro, E, o meu último recado, que aí é a minha defesa, a minha bandeira, isso está nos Power Nines, mas quem me conhece sabe que eu defendo muito isso. Entes queridos em primeiro lugar. Tua família, teus amigos mais próximos, são as pessoas para quem você deve dar mais importância. Às vezes a gente para escutar e responde com muito cuidado e carinho uma pessoa que a gente não conhece. E é muito grosso, ou às vezes até impaciente com as pessoas que estão na nossa família, ao nosso redor. Aquela história da intimidade né? Mas é ter esse cuidado. Cuide das pessoas que estão próximas a você. Faça uma lista. Se hoje eu tivesse um problema sério, para quem eu poderia ligar a qualquer momento do dia? E as pessoas que estiverem naquela lista são pessoas com quem você tem que ter o olhar mais cuidadoso e tratar como prioridade. Essas pessoas têm que estar em primeiro lugar. Isso também aparece com muita força lá, a família, a união, essa construção ali, né, de dedicar-se em boa parte do que você faz para estar junto com os familiares e com os amigos, tá? A solidão aumenta muito os índices de doenças relacionadas aí à depressão, ansiedade, até mesmo gatilhos para doenças neurodegenerativas na velhice. E se você constrói esse laço e fortalece ele desde sempre, se sua família é unida, você não vai estar sozinho nessa velhice, né? E aí você vai ter ainda mais qualidade e mais motivos para acordar todos os dias lá no seu futuro. E não parar de trabalhar nunca, né? Quando a gente fala de se movimentar, eu deixei para o final essa parte, eles dizem, eu levanto e trabalho, que seja meio período. Lá eles não têm o conceito de que precisam aposentar e nunca mais fazer nada na vida, porque o trabalho deles é um propósito de vida. E um propósito você não interrompe, você conclui. ladies and gentlemen, senhor Felipe Meneghelli Bononi, doutor, meu doutor da minha vida, Imagina, cara. o Fernando, é Maravilhoso, dá isso para te aí. ouvir, eu fico aqui babando te ouvindo, cara. Ah, Felipão, e imagina. daqui 10 anos, quando é que vai estar o Felipe Bononi? Olha, cara, eu espero estar num lugar muito parecido com o de hoje, tá? Eu tenho um trabalho que me traz desafios interessantíssimos, profissionais, e que eu estou encarando e adorando encarar, então gosto muito do que eu faço. Então, uma família maravilhosa, extremamente unida, e que eu pretendo fortalecer cada vez mais esses laços para o futuro, e que daqui 10 anos eu possa voltar aqui para falar com você e te dizer assim, ó, Fernando, você acredita, cara, que eu continuo nesse mesmo trabalho, ainda tendo desafios novos, arejando essa área toda, que a minha família continua cada vez mais forte comigo e que os meus amigos são os mesmos e eles estão junto comigo cada vez mais. É isso que eu quero daqui a 10 anos. Conseguir ser uma pessoa melhor nessa zona de conforto, porque, cara, eu amo quem eu sou, o que eu faço e quem está junto comigo. E para vocês conhecerem um pouquinho desse outro lado da família, só voltar alguns podcasts aqui, eu já É. conversei com a Francesca Bononi, tá? Uma arte terapeuta incrível, e o episódio também maravilhoso com ela. E, Felipe, para a gente realmente caminhar para o final, né? Eu te ouviria, como Uhum. eu falei, o dia todo. Eu tenho um desafio que eu faço com todos os meus convidados, que eu chamo até desafio confete, Ah, né? Ele é baseado no Bill Gates. O Bill Gates ele tem um TED, né? TED é aqueles vídeos curtos de até 17 minutos, tal, em que grandes pensadores falam sobre algum tema interessante. E ele diz que professores, nesse TED, ele diz que professores precisam de feedback. E então eu peço para que você complete uma frase de um professor amigo seu chamado Fernando. A frase é bem simples, eu sei que você vai conseguir fazer. Vamos lá. Complete vamos a ver. frase, ó.
A frase é: o Fernando é inspirador. E eu acho que talvez essa seja uma das características mais marcantes de um professor. E eu reconheço em você a capacidade de inspirar mesmo, movimentar as pessoas em prol de um objetivo. E é por isso, neste momento, inclusive por ter tido na minha vida um professor inspirador, e o primeiro que eu me lembro dele, eu tive alguns, mas o que eu me lembro que me colocou nesta rota, que me fez chegar até aqui, foi Toninho. Foi um professor de química da oitava série, que tinha muito essa sua pegada do, pô, um pouco mais descolado, de falar sobre planejamentos da vida e de inspirar a pessoa a se movimentar e assumir o protagonismo que ela tem na tua existência, né? Então, para mim, você é um professor inspirador. Ô, Felipão, obrigado mais uma Imagina. vez. Cara, você você é maravilhoso, cara. Você sabe disso, não tem Imagina, nem estamos como juntos. ficar aqui te jogando mais confete ainda. Ah, mas lembrando que esse é um episódio oferecido pela Faculdade Sanspeg. Acesse agora mesmo www.sanspeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 30 cursos de graduação. Ou, caso você seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Faculdade Sanspeg, revolucione o seu mundo. E tem uma dica final para a audiência, Felipe, aquela última da última. Olha, Fernando, numa boa, para mim a filosofia de vida é construa o seu Ikigai. Responda as 4 perguntas que a gente fez nesse podcast e depois mandem para o Fernando qual é o seu propósito de vida. Você vai criar um trechinho. Meu propósito de vida é trabalhar e cuidar da família e fazer tal coisa. Procure o seu propósito de vida. Saiba para que você existe, para quem você existe e o porquê você acorda todos os dias. Ah, maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, para quem faz o pipa, eu dou o Ikigai aí, esse exercício dentro da disciplina de pipa, porque ele ajuda também você a criar projetos para a sua própria vida, para a sua própria profissão, né? E pipa é uma disciplina da Faculdade Sanspeg, é a disciplina que eu dou, inclusive. Mas, para a gente finalizar, depois dessa dica do Ikigai aí do Felipão, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, deixe seu like, curtam, compartilhem, manda agora naquele grupo de colegas cheio de amor para dar, que sabe, discute às vezes sobre longevidade, manda naquele grupo lá para falar um pouquinho sobre neurociência, educação, longevidade, carreira, tudo que a gente falou aqui. É, e um recadinho baseado um pouco nisso que o Felipe também falou. Caso você queira levar esse podcast para sua empresa, você pode me mandar um direct no Instagram, @FernandoTheProfessor, ou no e-mail, esse mesmo e-mail que você vai mandar o seu propósito, fernando@sensupeg.com.br, que eu adoraria entender o seu contexto e contribuir com ele. Afinal, a gente está na era da coopetição. Tem um cara que eu convidei aqui recentemente chamado Dieter, né, que ele trouxe vários conhecimentos. Ele acabou de voltar da Suíça, ele visitou todo o ecossistema da Europa de inovação, e lá eles têm uma palavrinha agora chamada coopetição, que é colaborar com os competidores. Afinal, todos Perfeito. nós podemos crescer juntos, Sim. tá? Então, obrigado mais uma vez por ter participado do Coluna Cerebral e até o próximo episódio. Felipe, um beijo no Um seu abraço. coração, meu querido. Obrigado. Tchau, Tchau. pessoal. Até mais.